Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje o nosso garoto angelical tá de volta pra curar as amigas, né, meu filho? Já tinha mais uns bons capítulos, então tamo aqui, né? Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A gente tá na academia da cidade de Lijiang, onde tá acontecendo a cerimônia do despertar, que vai decidir quem que é o prodígio talentoso e quem né, é um lixo inútil. Esse professor careca que parece que escuta podcast tá falando sobre os perigos e a importância do despertar. Obviamente, quanto melhor o rank do que você desperta, melhor vai ser sua vida. Naquela multidão, cada um tem aspirações diferentes. O mano carequinha ali também quer se tornar um berserker pra usar o talento dele e acabar com as criaturas. E o mano de óculos quer uma classe furtiva. Nesse lugar, um jogo de realidade virtual chamado Eternal se fundiu com o mundo real. No começo, você podia matar teu chefe do trabalho dentro do jogo que ninguém morria, tudo dentro do jogo. Com o tempo, mais e mais pessoas começaram a entrar no jogo, e um dia a torre e os monstros apareceram. E estranhamente a superfície da Terra aumentou em milhares de vezes, e um monte de reinos secretos apareceram, além de novas raças. Agora, entre os humanos, diversas raças nasciam, desde gigantes até elfas e sucubos. Além disso, eles podiam subir de nível e mudar de classe, aumentando seu poder e lutando contra os monstros. E esse aí é nosso protagonista, que como sempre começa como um perdedor e um bastardo. Óbvio que ele não tem pai e ele não tem mãe. Além disso, tem uma irmãzinha fofa que tá no hospital com uma doença que ninguém sabe como curar. O problema é que pra manter lá, ele tem que pagar uma sacerdotisa de baixo nível. O coitado já vendeu tudo que ele tem só pra manter ela viva. O problema é que é uma corrida contra o tempo, já que ela não tá sendo curada. E as taxas médicas estão ficando cada vez mais altas. E como um cidadão médio no capitalismo, cada dia o coitado tá ficando mais pobre. Ele aposta tudo nessa cerimônia de despertar. Com uma classe forte, ele finalmente conseguiria salvar ela. O professor da classe de mago então fala para todos os estudantes que forem chamados entrarem no círculo. Todo mundo fica impressionado que ele é nível 24. Ih! Até o nosso fracassado acha que ele é forte. Só que a parte mais impressionante é que aquele mano deve ganhar pelo menos uns 100 mil por mês. Nisso, os nomes começam a ser chamados, enquanto nosso garoto tá pensando. No começo, existem milhares de classes que podem ser despertadas, mas nesse mundo com tantos monstros, óbvio que as de combate são as mais respeitadas. Se você recebe uma classe com habilidade de produção, esquece que tua vida não vai ser fácil. O primeiro cara que entra recebe 3 classes para escolher: farmacêutico, encantador ou compositor. Obviamente que sem nenhuma classe de combate, o destino do coitado não vai ser muito bom. O professor comenta que ao menos metade das pessoas consegue classe de combate, então não é tão raro assim. Com isso, vários nomes são chamados até que chega a vez do Zhao Yi. Todo mundo tá torcendo por ele, até porque ele é o prodígio da escola. O problema é que isso nem sempre é um fator decisivo no despertar de classe. O professor fala que ele tem bons status e também se esforça bastante. Se ele tiver sorte, pode até despertar uma profissão mais rara. Nesse momento, 16 pessoas já receberam a classe de combate e os professores estão competindo entre si para ver quem vai ter mais estudantes desse tipo. Todo mundo tá observando Zhao Yi com expectativa. Porém, quando ele tava parado lá, o colar no pescoço dele começou a brilhar. E uma luz dourada com uma chama azul saiu de dentro daquilo. É quando o sisteminha aparece dizendo que a energia foi detectada, ativando o sistema de suporte de classe e perguntando se ele gostaria de aceitar a proteção do anjo sagrado. O Zhao Yi pensa que tá ficando louco, mas quando abre o olho de novo, o sistema realmente tá lá. Ele se lembra que comprou esse colar na vida passada, e sim, ele conseguiu a proeza de ser um reencarnado e fracassado. Naquela época, os sentidos dele os disseram que aquilo era um tesouro. Porém, depois de diversos testes e nada aparecer, ele desistiu. Só que agora ele ativou esse sistema e até recebeu esse presente. O sistema mostra que a proteção do anjo sagrado tem afinidade com os tipos de luz. E todas as habilidades de divindade têm um efeito amplificado. Depois de tanta necromancia e poder das trevas, a gente tem um garoto todo healerzinho celestial. Ele sabe que os ranks vão de F a S, então se a proteção do anjo sagrado S, com certeza é muito forte. Todo mundo em volta tava olhando, se perguntando por que ele não tava fazendo nada. Mas é quando uma explosão acontece e os professores ficam assustados. Do céu, uma anja gigante começa a descer na direção dele. O colar dele brilhava enquanto ela se aproximava com 6 asas. Ela disse pra ele que a luz é a crença e a fonte do poder. E se ele buscasse força em tudo que fosse sagrado, sempre seria protegido pela luz e queimaria qualquer mal. Com isso, ela desaparece e entra na testa dele, falando que sempre estaria ao lado para o proteger. De repente, 3 figuras aparecem no céu. Todo mundo ali fica desacreditado, porque aquelas 3 são classes ocultas: o Mago da Luz, o Sacerdote Sagrado e o Cavaleiro Sagrado. A amigona muito poderosa é a Maga da Luz.
Ela tem o dano em área mais forte, porém não tem nenhuma defesa. E com tantos monstros ao redor, ele precisaria de pessoas para defender ele, o que podia ser muito arriscado. O sacerdote, é claro, tem habilidades de cura e consegue até ressurreição. O problema é que não é realmente bom para matar monstros. Óbvio que ele podia vir a essa classe e salvar a irmã. O problema é que ele teria que primeiro upar, o que não seria fácil considerando que ele não tem dano algum. O último é o Cavaleiro Sagrado, é o famoso pato. Ele nem causa muito dano e nem causa muita cura, porém pelo menos é independente. E por nosso garoto emo solitário, com certeza é a melhor escolha. Assim que ele seleciona, o Cavaleiro brande o martelo 3 vezes. Em cada passada ele diz uma palavra: honestidade, bravura e empatia, avisando que essas são as responsabilidades dele ao cometer os atos de glória. Com isso, ele bate no chão e desaparece. A energia vai pro Zaui, que desperta a classe de Cavaleiro Sagrado. Ah, agora ele tá todo estiloso, né, meu filho? Poderia escolher o curandeiro e talvez salvar a irmã? Poderia, mas né, não ia ficar com esse swag todo. Ele logo recebe 3 habilidades: a lâmina de pura luz, a regeneração lenta e a bênção da arma. Agora todo mundo quer ser amigo do safado. As mina ali já tá querendo entrar no grupo, falando que vai fazer ótima companhia. Porém, de repente um professor albino aparece e manda todo mundo se afastar. Elogia o Zaui e diz que ele deve ir pra casa e descansar. Porém, amanhã de manhã é pra aparecer no escritório do diretor. Já no quarto, ele vê que tem 20 de força, 18 de constituição, 17 de agilidade e 15 de inteligência, além de vários pontos para distribuir. Basicamente, os pontos base dele são muito maiores do que a maioria das classes. Ele coloca um pouquinho em cada para ficar forte de uma forma geral, e é quando uma missão diária aparece. A recompensa dele seriam 10 pontos extras, uma habilidade de Cavaleiro Sagrado ou um equipamento aleatório. Vendo a recompensa, o Zaui não tem como recusar. Porém, o sistema avisa que a prova vai ser séria, e se ele morrer no treino diário, ele morre na vida real. Rapaz, na minha época o Saitama fazia 100 flexão e era isso, o menino vai correr risco de vida aqui, fi. Na hora ele é transportado pra uma mina e já tem alguém nas costas dele. Ele olha e vê que é um monstro enorme, porém por pouco consegue desviar. O safado tá confiante, pensando que vai matar sem nem usar nenhuma habilidade. O monstro ataca de novo e ele se esquiva. Outro ataque e ele esquiva novamente. Com a quantidade a mais de status que ele tem, tá muito fácil. Ele diz que o monstro é lento, ele pode ver qualquer movimento. Ele tava confiante, mas agora tá com um novo buraco no peito. 10 segundos a confiança acabou. O coitado tá no chão e o monstro se aproximando. Só que como ele é um curandeiro, ele usa a regeneração lenta no abdômen. 13 segundos recuperaria uma grande quantidade de vidas. Pelo menos esse maldito tá sofrendo um pouco e não começou completamente apelão. Ele faz um sinal de cruz com os braços e lança a lâmina de puro branco, criando um combo com a habilidade do salto do tigre. Já agarra o bicho na frente e corre e bate com ele na parede. Ele dá-lhe um soco que atravessa o peito do monstrengo, e com isso ele vence o monstro do teste. Ele pode escolher a recompensa. Como ele tem certeza que já vai ganhar bastante atributo, ele pensa que no momento a coisa mais importante é uma arma, e recebe uma espada básica de uma mão. Com o teste concluído, ele tá de volta no quarto. O celular toca e tá na hora de ir no hospital. Nas notícias, todo mundo tá falando dele. A única pessoa que recebeu uma classe oculta nos últimos 50 anos. Em um dos quartos, a irmã tava assistindo TV, quando a enfermeira entra e esculacha ela, dizendo que ou ela paga 10 mil agora ou é pra sair. Rapaz, esse é o sistema de saúde americano. A irmã do coitado obviamente tá assustada, até porque antes era 5 mil. Ela pergunta se houve algum erro. Até porque o coitado do irmão ganha 5 mil trabalhando 3 empregos. Pelo visto não sobra nada pra ele. Ela sabe que ele não vai conseguir pagar tudo isso e reclama. Porém, a enfermeira diz que a doença dela tá piorando, então eles estão tendo que usar mais medicamentos. Até precisaram chamar um sacerdote, então se ela não pagar, ela vai receber alta. A irmã pergunta como assim receber alta. Nessa hora, um homem entra no quarto, pega no ombro da enfermeira e diz que ouviu ela insultar a paciente, mandando ela ir agora lá no escritório do diretor. A enfermeira sai, porém fala que a Zoe vai ter que pagar as taxas dela hoje ou vai ser tirada de lá. O cara então se aproxima da irmã e pergunta se era tal da senhorita Zou, e diz que ele é um grande amigo do irmão. Mas é aí que nosso garoto entra no quarto, dizendo que foi pagar as contas e aumentou para 10 mil. Será que ela sabe o que tá acontecendo? É aí que ele nota os outros caras e pergunta quem são eles. O cara se apresenta como Zhao Wenbing e secretário do prefeito, e diz que queria discutir certas coisas com ele. Nosso garoto acha estranho, porque alguém tão importante como esse cara tá ali procurando por ele. O cara pro qual ele trabalha é o homem mais poderoso da cidade de Jungai.
Ele aperta a mão do cara e o prefeito diz que aquele quarto é inadequado para uma conversa. Então eles teriam que ir para outro lugar. Ele avisa pro segurança ficar de olho na irmã e com isso eles vão para um café. Em uma mesa ali próxima, o pessoal tá conversando sobre a tal pessoa que recebeu a classe oculta. Todo mundo já viu nas notícias que é um tal de Zaui e estão até mostrando foto. As garotas dizem que ele é bem bonito e aceitariam receber uma cura. Eita. Mas nosso garoto tá logo ali ao lado, conversando com o tal prefeito. O prefeito o parabeniza por ter recebido a tal proteção do anjo sagrado de classe S. Tem que ter muito talento e por isso que eles querem entregar alguns recursos para ele. Assim ele se fortalece e se prepara para o exame. Os recursos viriam direto de um cofre que somente ele tem acesso. Agora o Zaui se viu sem opção. A oferta é muito boa, então ele acaba aceitando. De volta no quarto, a irmã tá toda feliz que ele recebeu uma classe S. Isso significa que ele vai chegar ao topo. E ela, por outro lado, agora vai ser mimada. Ele fala pra ela parar de falar besteira, pois ainda precisa se concentrar na recuperação. Porém, ela tá curiosa pra saber sobre as habilidades únicas dele de rank S. Ele diz que tem uma habilidade de ataque, uma cura e uma bênção. E talvez agora seja o momento perfeito pra testar a tal cura. A habilidade se chama recuperação lenta, mas talvez faça uma diferença. Quando ele usa nela, um brilho dourado aparece ao redor e ela diz que é quentinho e confortável. A irmã começa a babar, já vi que não bate bem da cabeça. Ele pergunta se ela tá se sentindo melhor, que diz que é incrível o poder. Até a dor que ela tava sentindo diminuiu do nada. Vendo a irmã dele satisfeita, nosso garoto sorri. No dia seguinte, o professor dos podcasts foi lá conversar com ele, explicando que várias universidades estavam interessadas nele. Até alguns professores das top 10 estão brigando para que ele entre. Ele precisa fazer uma boa escolha, já que o treinamento de cada universidade é diferente. O Zaui pergunta as opções e se tem alguma no top 3. O diretor diz que não. As top 3 só recrutam com base nos resultados do treino. Eles nem se importam com talento ou rank. Pra entrar em uma dessas, você tem que se provar. Dentro da sala tava rolando uma discussão quando eles entram e todo mundo olha. Cada um deles é de uma universidade diferente, mas claro que todo mundo tá querendo nosso garoto celestial. Ele diz que é um prazer conhecer eles e tá todo mundo pensando que é um garoto humilde. Um deles diz que vai explicar a oferta da Universidade Honmun. Ele vai ganhar 2 milhões e um livro de habilidades exclusivas da classe dele. Nosso garoto fica impressionado. 6 mil por mês é o salário de um cidadão comum, só que ele receberia 2 milhões assim. Porém, o mano do Bleach da Deep Web diz que a Universidade Hong é sempre mesquinha. E avisa que a Zoe Shu tá oferecendo 3 milhões e 3 habilidades e até um instrutor de nível 56. O mano do podcast fica impressionado, já que nível 56 é perto do topo atual. Mas é quando uma... Eita, faz oferta e faz... Ela diz que ele vai receber 2 milhões e um recurso de cultivo de classe B. O podcast tá olhando pra ele falando pra ele aceitar logo aquilo. É quase impossível receber esse tipo de recurso, nem com muito dinheiro dá pra comprar algo assim. A amigona fala pra ele responder logo. Porém, nosso garoto pede desculpas e diz que recusa todo mundo. Ele não tá interessado em admissões especiais. Ela pergunta o porquê e ele explica que quer entrar nas 3 melhores. Os lugares onde só 1000 pessoas por ano entram, e onde até mesmo outras raças estão competindo pelas vagas. Todo mundo começa a rir e o cara da Universidade Hong diz que se enganou. Ele pensou que era um garoto humilde, mas pelo visto já foi consumido no ego. Ele ativa a aura dele, dizendo que viu o histórico do Zaui. Alguém como ele que não recebeu recurso nenhum a vida inteira não consegue entrar numa universidade dessas. Ao ver a aura do cara, o Zaui percebe que teria caído no chão se não tivesse despertado. De repente, o podcast entra na frente do Zaui e pergunta por que ele tá tentando intimidar o garoto. Enquanto a amigona tá impressionada que nosso rapaz ainda tá de pé. Os caras saem falando que essas universidades não buscam força. Eles também olham pra atitude da pessoa e alguém como ele não vai ser recrutado. A garota sai dizendo que ele é corajoso, porém os outros não mentiram. Existem diversas elites no país deles e as outras raças ainda são mais fortes que os humanos. Pra entrar em uma do top 3 é tão difícil quanto escalar os céus. Mas diz que se ele tá tão confiante, ela tá ansiosa pra ver os resultados. O Zaui sabe que só tem um mês pra se preparar. Ele precisa evoluir na velocidade máxima. Porém, tenho certeza que consegue, até porque o safado tem um sistema. A ruiva não esquece do garoto. Agora ela sente que o olho dele tá cheio de energia e ele é pronto pro combate. Ela então vai embora dizendo que vai ficar de olho nele. A gente pula um mês e vai direto pro exame, fi. Não tem treino do Rock Lee não tem filler do Naruto. O examinador avisa que vai começar e todo mundo tá apreensivo. A notícia que o prodígio daquela região tinha recusado todas as universidades se espalhou. E todo mundo pensava que ele era muito burro, era um perdedor com um ego gigantesco. Porém, quando ele aparece exalando aquela aura dourada, aí todo mundo pensa que ele tá diferente. Nosso garoto já sente que mudou bastante. Sozinho na frente do portão, uma mensagem aparece. Reino Secreto da Floresta Negra. O nível 10 a 13 com uma dificuldade fácil até pesadelo.
Você pode entrar sozinho ou com um grupo de 5 pessoas. Porém, é bom ter cuidado com o chefe Minotauro. Os coadjuvantes já tá tudo assustado, até porque a Floresta Negra é o desafio inicial mais difícil. Porém, alguém atrás avisa. Se a vida ficar em perigo, é só usar o pergaminho de retorno que volta imediatamente. Porém, se lembrem que morrer naquele mapa também significa morrer na vida real. É melhor falhar no exame do que perder a vida. O tempo acaba e todo mundo desaparece. A gente vê alguns guerreiros, assassinos, magos elementais e atiradores. Mas claro que todo mundo tá querendo assistir o Cavaleiro Sagrado. Quem recebe uma classe de elite vai sozinho na masmorra, já que essa é a forma mais fácil de obter experiência. Porém, o Zowie não só tá sozinho, como tá no modo pesadelo, o que todo mundo considera uma loucura. O diretor da educação pergunta pro maldito do podcast que droga é essa. Se o cara é um cavaleiro celestial, ele não deveria ir sozinho, até porque ele tem buffs e curas. Sem contar que ele entrou no pesadelo, que tem uma chance de 40% de morrer. Ele avisa que a cidade gastou muito recurso com aquele garoto no último mês. Só que ele fazendo aquilo tá arriscando tudo que eles investiram. O diretor fala pra ele calar a boca e só assistir. O Zowie tá correndo pela floresta quando vê algo e puxa a arma do sistema. É a mesma criatura que ele matou há alguns dias no treino do sistema. Ele invoca o machado de mão única de rank bronze 2 estrelas. É um golpe e o bicho tá acabado. Nosso garoto tá confiante, até porque subiu muito os status. Só não sei porque ele colocou tanta inteligência assim, né? Mas logo nós descobre. Ele tá no nível 13 e tá confiante que consegue chegar no topo do ranking e entrar em qualquer universidade. Os monstros estão morrendo de medo, mas claro que se não vem, ele vai, fi. Ele usa uma bênção da arma de nível 4. Como ele é um cavaleiro sagrado e tá usando uma arma sagrada, ganha mais 21 pontos extras. O que é bem roubado, já que nesse teste se só pode usar a arma bronze, porém a força dele tá muito acima disso. Todo reluzente celestial, ele usa a lâmina do puro branco e finaliza os monstros. O pessoal fica impressionado que ele não só tem muito status, também como luta muito bem. Ele agarra a mão do monstro e manda pra longe, mais um morreu. Lá fora, vendo ele jogar os bichos dessa forma, o pessoal tem certeza que ele colocou tudo em força. Mas o velho diz que não é possível. Ele é muito mais rápido do que aquelas criaturas felinas, o que significa que a velocidade dele também tem que estar alta. Sem contar que ele usou a tal lâmina do puro branco, que é uma habilidade mágica. Isso quer dizer que a inteligência também não é baixa. Porém, o cara de terno ainda acha que ele é um lixo que tá arriscando todos os investimentos que recebeu. Os métodos dele são muito imprudentes, já que no modo pesadelo tem diversas ondas de criatura, porém ele gastou toda a energia na primeira. Sem contar que uma arma grande como aquela é um fardo. Ele tá basicamente fadado a se cansar e o destino dele já tá selado. Os gatos maromba tão vindo pra cima. Todo mundo tá curioso pra ver como ele vai lutar. Porém, ele dá uma balançadinha no machado, manda a habilidade com as mãos, o negócio vai igual um bumerangue e mata tudo e volta. Pegou na mão, mata mais um. Os gatinhos já tá tudo morto. O portão aparece e ele vai pro próximo. Mais uma legião dos gatinhos trembolona. Do lado de fora, um streamer chamado Kaká tá transmitindo pra todo mundo essa luta. Isso porque no ritmo que ele tá indo, ele tá prestes a bater um recorde. O que o pessoal tá curioso pra saber é quão alta é a constituição dele. Usando tanta magia e uma arma tão grande já era pra ele tá cansado. A garota fala que o mestre na verdade tá gostando da partida dele sim. Mas o cara diz que isso é bobagem e que eles deveriam logo só assistir. Porém, o danado tá pensando, que desgraça, ele tá sorrindo demais. De volta ao nosso garoto, os gatinhos testosterona tão esperando. Só que atrás de todos eles tem um Minotauro de nível 14. E dessa vez os gatinhos bombados têm elemento. O Zowie pensa que isso é loucura. A chance dele morrer aumentou em umas 100 vezes. O Minotauro grita e os bombados vai tudo pra cima dele. Tem até uns gatinhos mágicos que tá de longe usando uns feitiços pra prender ele no lugar. Ele tá impressionado com o trabalho em equipe dessas criaturas. Os magos tá atrás, os curandeiros tá dando buff e ainda tem guerreiro na linha de frente. Porém, ele pega o colar, coloca as mãos ao redor dele, faz um sinal de jutsu e manda a cruz sagrada. Agora tá explicado porque o Safari tá com inteligência tão alta, os coitados foi tudo evaporado. Nenhuma criatura nesse nível consegue sobreviver ao feitiço celestial. Todo mundo achava que o Cavaleiro Sagrado era uma classe de suporte, então como ele pode ser tão forte sozinho e o pior ainda, por que ele tem uma habilidade de grau B? No combate ele se vê cara a cara com o Minotauro. Ele aponta pro monstro e fala pro último vir logo. A criatura ativa a habilidade de Berserker e de corpo superior, enquanto dá uma pisada no chão para tirar o equilíbrio do Zowie. No momento em que ele estava no ar, o Minotauro avançou. Porém, nosso garoto só do ar mesmo usou outra cruz. Ele sabia que como a pele do Minotauro era resistente, ele precisaria de um ataque crítico. Que pelo visto ele acertou em cheio porque cortou o coitado igual manteiga, fi. O Minotauro no chão ainda ficou se perguntando como perdeu tão fácil. Esse nosso garoto é celestial, mas do bem ele não é não, que só deu-lhe uma pisada na cabeça do bicho. E agora ele sabe que a próxima fase deve ser a sala do chefe. A plateia tá enlouquecendo e as garotas lá estão falando que estão querendo receber um riozinho também. Eita, rapaz.
O mano do terno agora tá impressionado. Ele acha difícil de acreditar que esse é o moleque que começou a treinar há um mês atrás. E até parabeniza o nosso podcast por criar um garoto tão bom. Ele, por outro lado, tá impressionado com esse resultado. Provavelmente vai ser o melhor que essa escola já obteve. Porém, alguém aponta de repente e pergunta por que o Zaui não descansou antes de entrar na sala do chefe. Esse mano do terno tem bipolaridade, porque agora o maluco já tá com raiva de novo, dizendo que sabia que ele era um idiota e agora ele perdeu toda a vantagem. Só que a razão pra aquilo é óbvia. Ele tá indo pra quebrar o recorde e pra ficar no top 100 tu tem que terminar no tempo rápido. Sentado do trono, o chefe pergunta como ele ousa entrar naquela sala. É um rei minotauro de nível 16 e por causa da diferença de níveis ele não consegue ver mais informação alguma. O minotauro ataca imediatamente dizendo que ele deve estar preparado pra morrer. Só que ele usa a bênção da coragem, o dom do deus da guerra, o dom da proteção. Meu filho tá igual o Overlord lá atacando 200 buff pra luta. Agora todo pay to win ele fala pra vaquinha vir pra cima. O sistema avisa que a forma inicial do Cavaleiro Sagrado foi ativada. Eles avançam um pra cima do outro, só que o Minotaurão é muito maior. Ele consegue mandar um corte, só que infelizmente nem com os 4 buffs ele consegue perfurar a carne. O monstrão então vem pra dar-lhe uma. Ele desvia no momento certo, só que não desvia do segundo ataque que foi crítico. Rapaz, quebrou uns 30 pilar nesse caminho aí. Graças à primeira forma sagrada, ele ainda tá intacto, caso contrário teria morrido. A parte boa é que com essa troca de golpes ele descobriu o que precisava fazer. E então puxa a lança da vitória nível 3 de grau C. É uma lança feita de energia divina condensada que causa muito dano em qualquer inimigo atingido. Rapaz, isso aí é referência ao Fate Stay Night, né não? Esses golpes assim que aparecem várias espadinhas. Um ataque bate no Minotauro, mas ele parece estar conseguindo se defender. O Zaui sabe que essa é a melhor estratégia. Se ele continuar golpeando assim, eventualmente ele vai vencer. O problema é que nesse ritmo é impossível que ele fique no primeiro lugar. E por isso ele precisa achar uma forma de acelerar isso. Ele percebe que o Minotauro não é realmente rápido, então se ele atacar de todos os ângulos ou todo momento, eventualmente ele vai achar pelo menos uma brecha. Porém, o sistema avisa que ele tá com pouca mana e precisa parar para reabastecer. Só que foi aí que ele achou a fraqueza do Minotauro. Por mais que a pele fosse resistente, quando era cortada, ele não conseguia se recuperar. Ao ver isso, ele decidiu ir com tudo e gastar toda a mana. Essa era a única chance de ficar no topo do ranking. O problema era controlar tantos ataques ao mesmo tempo, além, claro, do risco de ficar sem mana no meio do combate. Ele então puxa a espada sagrada dourada do sistema e com um corte divino atravessa o Minotauro, finalmente matando o chefe. Ele é parabenizado por completar a dificuldade pesadelo. E com isso o exame é concluído. Ele fez uma conclusão SSS e recebeu o primeiro lugar. O Zaui fica emocionado. Ele conseguiu o que tanto queria e vai poder escolher qualquer universidade que ele quiser. No ano que ele foi transmigrado para esse mundo, a mãe dele faleceu e a irmã pegou aquela doença. Com isso, ele acabou acumulando muitas dívidas. Basicamente, não teria saída. Porém, mesmo sobre essas condições, ele decidiu não desistir. Ele pensava que mesmo que os status dele fossem baixos, ele praticaria as habilidades, ou praticaria o espírito de luta. Ele não sabia como, mas confiava que um dia ia dar certo. E a aparição do sistema foi uma segunda chance na vida. Agora, finalmente, o destino dele estava nas mãos dele. Com isso, ele recebe 5.000 de experiência, 23 pontos e também sobe para o nível 13. Ainda ganhando alguns itens, como um cinto da floresta, um anel da floresta e até mesmo a carta do rei Minotauro. Quando ele chega no meio da arena, todo mundo tá gritando o nome do Zaui, falando que ele é um deus e que quer receber uma cura. Ih, esse pessoal aí. O coitado ficou até sem graça, se perguntando o que tava acontecendo. Foi quando o professor falou que ele entrou sozinho e terminou em menos de 10 minutos. Ele é uma grande honra para aquela academia. Com os anos de experiência que ele tem, ele consegue ver que o garoto tem um potencial infinito. Mas agora ele tá humilde e diz que eles estão exagerando, ele não é tudo isso não. De repente um carro aparece, o cara abre a porta, fala pra ele entrar e diz que os resultados sairão em 3 dias, mas ele tinha que descansar. Depois disso, o prefeito cumpriu as promessas dele, e a irmã dele recebeu uma equipe médica profissional 24 horas por dia. Ao chegar no hospital para visitar a irmã, até as enfermeiras já conheciam ele como o garoto do primeiro lugar. Ele estava ansioso para ver ela, porém quando o elevador estava subindo, começou a ficar muito frio lá dentro. Assim que a porta se abriu, ele viu um monte de gente congelada, e sentiu que aquilo ali era um problema envolvendo a irmã dele. Ele começa a correr e a enfermeira tenta seguir, só que logo fica congelada no lugar. Quando ele chega, ele vê um dragão gigante e uma curandeira com ela. Ele puxa a energia sagrada, porém a mulher fala pra ele não fazer nada. Só que até os braços dela já estão congelando. Ele para o ataque e pergunta por que ele não pode fazer nada. Ela explica que o coração da irmã dele tá em risco. Se ele atacar, vai acabar matando ela. O Zaui então quer saber por que tem um dragão naquele quarto. Ela explica que foi de repente, mas o frio pareceu tomar conta do corpo dela e explodiu, congelando todo mundo daquele andar.
O melhor a se fazer é suprimir o frio, porém ela fala pra ele sair dali. O Zoe quer saber o que vai acontecer com a irmã dele. A mulher diz que não sabe, ela só consegue fazer aquilo por enquanto. Para resolver aquilo, eles precisariam de um sacerdote de alto nível. Nosso garoto diz que entendeu, abre o sistema e usa todos os pontos de habilidade que ele recebeu para melhorar a recuperação lenta. A habilidade vai de recuperação baixa nível 4 direto para regeneração nível 10. Ele logo usa na irmã e a sacerdotisa fica impressionado. A cura daquele rapaz que é nível baixo é muito melhor que a dela. Ele continua curando e pede para a mulher chamar o tal sacerdote de alto nível. A mulher avisa que esse tipo de pessoa é muito atarefada. Mesmo que chamem, não vai chegar a tempo. O Zoe diz que não importa quem eles chamem, só avisa para essa pessoa que ele vai ficar devendo uma coisa para ela incondicionalmente no futuro. Tá se achando só porque ficou top 1, né, safado? A mulher concorda e com isso vai, enquanto o Zoe começa a entender as dores internas que a irmã dele vem sentindo todo esse tempo. Ele sabia que estava piorando recentemente, só que não imaginava que afetaria até o mundo exterior. Um tempo se passou e já era tarde, enquanto nosso rapaz ainda estava lá tentando com todas as forças aguentar, só que claramente não tá muito bem de saúde. É quando uma bola verde atinge o dragão e ricocheteia pela sala. Ele olha para trás e avisa para a pessoa não tocar na irmã. Porém, logo é atingido também e arremessado. A gente então vê uma amigona curandeira de beisebol. Rapaz, isso aí é novidade, hein? Ela olha pro dragão e diz pra ele vir pra cima. O bicho estranhamente ataca ela, porém ela dá-lhe uma na cabeça e usa um feitiço de cura e vínculo no dragão. Ela então ativa um poder no olho, acerta o dragão de novo e com isso ele volta pra dentro do corpo da irmã. Ela bate uma onda no chão e manda uma onda de choque que descongela tudo. Vendo nosso protagonista, ela diz que ele deve ser o Zoe que tanto falam. O nome dela é Shui Lin-Na, uma sacerdotisa secundária de nível 35. Ele fala que é um prazer conhecer ela e ela diz que veio só por causa do diretor. Enquanto pensa que é impressionante que ele não tenha sido congelado depois de tanto tempo. O Zoe então pergunta qual é a doença da irmã e se ela é curável. A Shui Lin-Na explica que é um vazamento de energia fria e essa transformação é um sinal de despertar de linhagem. Quando o jogo apareceu pela primeira vez, vários jogadores escolheram personagens de outras raças como elfos, gigantes e demônios. Assim que a fusão com a realidade ocorreu, esses jogadores receberam as características dessas linhagens. As pessoas, por exemplo, com linhagem de elfos possuíam orelhas longas e viviam mais tempo. Porém, nos últimos 200 anos, os jogadores se casaram com humanos e ainda misturou as raças tudo. Óbvio, né, seus safados? Com isso, as linhagens foram diluídas e se perderam os poderes, exceto por uma condição especial, o despertar da linhagem. A curandeira explica que esse despertar pode ser bom ou ruim. Um despertar bem sucedido traz um poder incrível e até aumenta o nível de aprendizado. O problema é que se você falha nesse processo, você fica paralisado ou morre. A irmã dele tá sofrendo com o frio porque não consegue lidar com esse poder da linhagem. E ela diz que se o palpite tiver certo, ela despertou uma linhagem congelante. Genial, hein? Parabéns aí, Sherlock Holmes. Porém, ela precisa mudar a constituição para carregar essa linhagem rara. E a única coisa que pode fazer isso é um tesouro chamado Lotus Congelante. O problema é que é muito raro. A última que ela viu foi há 30 anos e foi comprada por 1 bilhão. Ela avisa que a irmã dele não vai conseguir suprimir o frio por mais de 3 meses. Logo após isso, ela vai explodir. A opção mais simples e segura é selar a linhagem, só que isso significa que ela não teria nenhum poder extra. 5 dias depois, nosso garoto tá no suco, treinando pra ser o Chris Bumstead, rapaz, já tá cheio padaço. Agora ele tá só escolhendo ponto como recompensa e todos os dias tá aumentando tudo sempre como vem fazendo. Ele recebe a notificação com os resultados do exame, parabenizando-o por receber o primeiro lugar. As recompensas obviamente são de acordo com os resultados, e ele recebe um monte de habilidade. Mão divina, grande Ching divino, cruz da ressurreição, habilidade misteriosa, exorcismo, punismo, um monte. Mas o que ele tá querendo é dinheiro pra comprar a Lotus da irmã. Nas notícias todo mundo tá falando sobre ele. O cara que era nível 10 quando entrou no reino e ainda assim conseguiu o primeiro lugar. Manchete em todos os lugares, e os antigos professores estão só se gabando por ter criado ele. Mas é claro que tem gente que ainda duvida, dizendo que um cavaleiro sagrado é uma classe de suporte, então é impossível que ele tenha vencido o pesadelo sozinho. A garota ao lado fala que é real, todo mundo viu a gravação. Ele tem uma tal magia da cruz sagrada que é mais poderosa que a magia de fogo de um mago de alto nível, além dos montes de buff. O pessoal ainda não consegue acreditar, dizendo que só demorou 9 minutos e 20 segundos. Alguém misterioso assiste na tela impressionado com esse fato, dizendo que o maldito foi mais rápido que ele. Porém, foi um atrevido por ter roubado a honra dele, o que significa que tá procurando a morte. Nosso garoto estava tranquilo caminhando pela cidade, quando recebeu uma notificação do celular. Ele tinha acabado de ganhar os 5 milhões da escola e o secretário Zhang Wen explicou que ele também teria um lugar luxuoso para morar. O Zoe sabe, tá todo mundo interessado nele porque ele ficou em primeiro.
O cara então avisa que 3 pessoas das melhores universidades estão a caminho dele, mas na verdade já estão bem na frente. O primeiro se aproxima como sendo da Universidade Houyong e diz que tá ali para recrutá-lo, oferecendo 4 milhões. Porém, outro helicóptero aparece, o cara pula e fala que eles pagam o dobro. Isso é o que a Universidade Modu oferece a Zoe. Porém, é quando uma garota de cabelo rosa pega ele e diz que vai levar. Na hora sai voando e sussurra algumas ofertas no ouvido. Rapaz do céu, o que você tá aparecendo aí? Ela diz que a Universidade Qingjin não tem nada além de recursos de cultivo. Durante os 4 anos que ele estuda lá, vai receber uma grande quantidade de recursos extremamente raros. Porém, alguém interrompe o voo dela. Rapaz, chegou a professora gótica maldosa. Ela diz que não importa o que os outros oferecerem, a Universidade Qingjin vai pagar mais. O cara da Universidade Modu aumenta a aposta, falando que ele receberia até mesmo um conjunto de equipamentos de grau dourado. Eles aterrissam de novo e a garota de cabelo rosa diz que não estava sequestrando, ela só queria uma conversinha íntima com o nosso garoto da escura. Porém, a gótica não vai deixar ele escapar não. Ela diz que é da Universidade Sukang e é a professora de recrutamento, senhorita Mei. E fala pra ele que a Sukang ficou em primeiro lugar nos últimos 4 anos. Lá é a casa dos fortes. Os outros podem até dar mais recursos, mas não são comparáveis. Todo mundo falou isso e até agora o Zoe não abriu a boca. Ele tá pensando nas condições das 3. Elas são semelhantes e todas elas garantem um bom futuro. Porém, ele precisa do lugar que constrói os mais fortes. E por isso escolhe a Universidade da Gótica, né, meu rapaz? Quer ficar forte, né? Na hora, ela saca um contrato de 10.000 palavras e fala pra ele dar uma olhada e assinar. Os outros recrutadores estão com raiva. Parece que essa gótica sempre leva os melhores. Enquanto Zoe percebeu que ela é forte por ter feito invocação sem nem usar um cajado. Ele pergunta qual é o nível dela, que diz 42 e uma maga de segundo despertar. Porém avisa que o mundo lá é realmente grande. Quando ele entrar na universidade, vai ver pessoas mais jovens e mais poderosas do que ela. Ele pensa que isso é ótimo, até porque depois de receber o sistema, ele não conhece ninguém da idade dele que consiga o rivalizar. Agora, finalmente, ele vai encontrar a pessoa mais forte, o que vai ajudar ele a ficar mais forte e mais rápido. Ela diz que é bom ver que ele tem um grande interesse nas lutas. Depois de assinar o contrato, ela fala que ele tem uma semana para se arrumar e vai ser levado. Ele pergunta se o semestre começa tão cedo assim e ela diz que sim. Eles fazem isso para ter o melhor resultado possível nos concursos nacionais. A gente então vê o Zoe chegando na nova casa com a irmã, que agora tá na cadeira de rosas. Aquela mansão é o presente do governo e tem 3 andares no total, com o segundo andar tendo uma sala de treinamento especializada para ele. O cara diz que não vai incomodá-lo e fala para ele descansar. O Zoe pede para ele esperar e diz que tem algo a pedir, explicando que a irmã dele não foi totalmente curada e o corpo dela ainda tá fraco. Seria bom se alguém forte pudesse ficar protegendo ela. O cara diz que seria uma honra fazer isso e garante que ela será protegida. Nessa hora, a professora gótica chegou para buscar o garoto. O Zoe fala para a irmã dele ligar se tiver qualquer problema. Ela precisa fazer tudo que o sacerdote mandar e também a irmã King vai ajudar ela a cuidar do corpo. A irmã fala para ele parar de encher o saco e só querer mandar ela. Ele puxa a bochecha falando para ela obedecer. Com isso, vai pro carro e a professora pergunta se é a primeira vez dele viajando longas distâncias. Ele diz que é e ela fala para ele se preparar. Com isso, eles atravessam um teleporte e chegaram pelo visto. Foi um segundo depois, né? Ele pergunta se realmente era necessário teleportar, até porque é algo que o exército controla. Ela diz que tá tudo bem, porque eles têm um acordo com o exército. Ele então nota que o lugar é gigantesco, e a gótica fala pra ele parar de ficar distraído e ir logo pra fazer o check-in. De repente, passa alguém do lado dele que foi arremessado. A gente vê uma nova garota albina. Ela diz que já avisou que não quer conversar com aquele cara, e que se alguém perturbar ela de novo, vai acontecer o mesmo. O pessoal vendo o cara que foi arrebentado diz que o mestre Zen escolheu a caloura errada esse ano. Vendo os padrões mágicos dela, o Zoe percebeu que ela era uma garota demônia. Olha o casal do bem e do mal se formando aí. A professora fala que vários alunos e professores ali têm diferentes linhagens, então é bom ele não ficar se surpreendendo muito. Ele diz que não precisa se preocupar, ele não tem nada contra nenhuma outra raça. Mesmo que os demônios tenham matado o pai dele. Eita rapaz, aí ficamos sabendo da novidade. A professora então entrega a identificação de estudante. Ele vê que tem uma pontuação e um ranking e a professora explica a estrutura da escola. Cada ano tem seu próprio ranking, e claro que quanto mais forte você for, mais alto tá no ranking. Como pros calouros os rankings são baseados no exame, ele atualmente já é o ranking número 1, o mais forte entre os calouros. Só que o ranking é temporário, já que todo mês tem competições e os rankings são reorganizados. Isso quer dizer que hoje ele é o alvo de todo mundo ali. O Zoe diz que agora que ele tá nessa posição, ele não vai ceder pra ninguém não. Ela então explica sobre o sistema de pontuação e avisa que cada calouro recebe pontos com base no ranking. Você pode usar esses pontos para comprar equipamento, poções, livros de habilidades e tudo mais. Se ele conseguir o suficiente, pode comprar qualquer coisa com isso.
até mesmo habilidades e recursos de rank S. Existem duas maneiras de receber esses pontos. A primeira é o quadro de missão, e a segunda é o rank do céu e da terra. Basicamente o rank da universidade toda. Só que pra entrar nisso aí, ele vai ter que ficar bem mais forte. Ele acena com a cabeça e diz que entendeu. Ela então avisa que a universidade tem 3 reinos. O primeiro é a Masmorra dos Goblins, de 17 a nível 21. O segundo é a Floresta Distorcida, de 23 a 26. E o último é o Purgatório, com níveis 28 a 31. Porém, além dos níveis, você gasta uma quantidade de pontos para entrar nesses reinos. Além disso, ele pode ir até a sala de treinamento para praticar e aumentar o nível. Lá naquele lugar, ele pode lutar contra robôs ou pessoas. E é assim que essa universidade funciona. Quanto mais pontos você tem, mais recursos você recebe. O Zaui diz que gosta desse tipo de sobrevivência do mais forte. É nisso que outro professor cumprimenta ela enquanto eles passam. As garotas tá tudo olhando pro nosso rapaz, perguntando quem é ele. A professora tá conduzindo o garoto como se ele fosse um VIP. O cara explica que as pessoas que são recrutadas de forma especial sempre tem um professor assignado, enquanto elas ali estão com um professor pra tipo 15 pessoas. Agora que a Albina já sabe que ele é o top 1, tá curiosa querendo conhecer mais sobre ele. Ao se aproximar, o robô diz que ele é o primeiro lugar e um cavaleiro sagrado de nível 13. O pessoal parece não acreditar, até porque cavaleiro sagrado é uma classe de suporte. O segundo lugar foi um berserker de nível 14, então como que um suporte causou mais dano que ele? Porém, a mulherada tá só falando que nosso garoto deveria ser uma celebridade de tão lindo. Até nossa amiga do cabelo prateado já tá tímida e olha que ele nem fez nada ainda. Vendo isso, os cornos do lado ficam com inveja. E um deles grita dizendo que tem certeza que esse primeiro lugar é falso. O Zaui olha pra trás. O cara aponta e diz que ele é um cavaleiro da punição nível 13, rank 38. E tem certeza que aquele cara não tem força pra ser o número 1. Então o desafia pra um duelo. Um veterano segura o cara pelo ombro e avisa que duelos são assuntos privados e não é pra gastar o tempo de todo mundo. Todo mundo pensa a mesma coisa, se perguntando o que esse louco tá fazendo. Só que coadjuvante não se segura, ele tá louco pra ser humilhado. E diz pro veterano não se preocupar que ele cuida daquilo. O veterano pensa que o cara vai tomar uma surra. O número 1 é escolhido pelo diretor e as 5 potências, é impossível que esteja errado. Só que agora todo mundo quer assistir e saber quem é aquele cara. Mas nosso garoto das curas pergunta o porquê ele deveria aceitar esse desafio. O cara avisa que aposta 100 pontos de pontuação. Ele ganha isso se vencer e se perder nem precisa pagar nada. O Zaui tá louco pelos pontos até porque ele quer a tal rosa, então ele vai aceitar isso. Mas ele decide usar o cara como exemplo. E fala que tudo bem, porém ele quer 300 pontos de pontuação pra lutar. O pessoal fica assustado. O cara que tá apostando recebeu 400 por ficar no top 40. Isso quer dizer que ele vai perder tudo se não ganhar contra o nosso herói. O cara agora tá hesitante, porém tá vendo que a garota Albina tá logo ali do lado. Eita, não recua, né, fi? Vai querer apanhar. O Zaui, vendo que ele tá enrolando, diz que ele se vem mais tarde. Porém, na hora o cara fala pra ele parar e diz que ele vai apostar os 300. Nosso garoto sorri, dizendo que coragem ele tem. Porém, nem precisa de um ringue, ele vai cair de joelho em 3 movimentos. Bom, ele falou isso, mas cá estamos no ringue, né? Não entendi. O professor avisa que eles têm 3 segundos e podem agir, porém são proibidos movimentos mortais. Com isso é 3, 2, 1, dali! O cara avança pensando que um cavaleiro da punição é parecido com um sagrado, já que ambos vêm da classe cavaleiro, porém ele causa muito mais dano enquanto o sagrado é apenas suporte. O que ele não sabe é que o nome do Manhwa é o Cavaleiro Sagrado, então né meu amigo, tu vai ser humilhado. Ele vem pra dar-lhe o corte de sangue, mas nosso garoto se esquive, dá-lhe uma na barriga. Nossa, já foi arremessado. Ih, rapaz, tu já se foi, meu filho. O Zaui diz que foi chato isso e até achou que o cara ia ter uma carta na manga. O veterano vai ajudar o cara e tá todo mundo em choque. O coitado quebrou 5 costelas e tava com hemorragia interna. Essa escola é do capiroto porque a gótica não tá nem aí e só fala que vai passar os 300 pontos pro garoto. Enquanto a amiga Albina tá ali e não consegue tirar o olho, né, fi? O problema é que ninguém nem conseguiu entender a diferença de força, foi fácil demais. Ela então chama nosso rapaz e pede pra ter uma luta. Será que ela vai receber uma cura no final? Talvez, hein? Não sei, assim. Vamos ver, né? O Zaui reconhece como a garota da entrada e vê que ela tem um equipamento de classe legado, que é como uma arma lendária. Então tá ansioso pra testar, até porque ele também nem conseguiu aproveitar nada com aquele trouxa. De volta no ringue, agora ele puxa o martelo da guerra. Maluco, vai esmirilhar a coitada. Os veteranos que estão impressionados que os calouros tá tão animado assim pra brigar. O cara chamado Lee Dong-shen, capitão do Clube Aurora de nível 29, diz que é só treino de novato, então não tem com o que se preocupar. A diretora então dá-lhe, fi, 3, 2, 1, vai! A Albina avança no nosso garoto com um golpe da sombra e ele dá-lhe no tufão.
Os poderes colidem no meio da arena e os dois parecem de boa. Porém, ela já tá impressionada, falando que nosso rapaz é monstruoso. Ela ativa uns poder demoníaco cobrindo a arma com energia negra. O Zowie sorri e avança, dizendo que finalmente encontrou alguém para poder praticar. Ele vai pra martelar e ela vem com um ataque rápido aprimorado. De fora ninguém nem consegue saber o que tá acontecendo, os calor tá se perguntando se é realmente dois novatos lutando. Porém o Lindong avisa que sem uma carta na manga, a garota perde logo logo. A do cabelo roxo fala que eles parecem estar lutando de igual para igual. Porém, ele explica que ela estava tendo que defender 1 a cada 3 golpes. Porém, agora já tá defendendo 2 a cada 3. Isso significa que ela tá ficando cansada. Algo que é estranho, já porque o cara tá carregando um martelo gigante. A Albina então é jogada para longe. E lá vem nosso Overlord pedindo um monte de buff. Tome presente de Deus, presente da coragem, bênção da arma, bênção do domo. Ela diz que a pressão tá aumentando. Realmente agora ele vem com força. Foi exatamente o que ela disse. O danado puxou até a lança da vitória. Meu filho chama Maria da Penha aí, né? Quando foi brigar com o cara lá, foi só um soquinho. Ela então usa um golpe de fantasma e desvia do ataque dele. Porém, ele avisa que sabia que ela faria isso e a lança dourada tá prestes a bater na cara dela. Assustado, dela se pergunta quando ele fez aquilo, mas já era, tá no chão. Ele parou bem quando tava prestes a bater e pergunta se ela quer continuar. Ela se levanta dizendo que não, o resultado seria o mesmo contra tanta agressão. O Zowie, por outro lado, sabe que ela não deu tudo de si. Ela tem habilidades secretas de elemento sombrio, só que ela não usou. Ela sorri dizendo que ele pelo visto descobriu. Porém, como aquilo é um treino, óbvio que ela não ia revelar as cartas na manga. E fala que sabe que ele também tá escondendo, até porque ela viu o videozinho dele. Mas agora pede o número dele, falando pra eles lutar novamente um dia e convidou pro combate. Ela salva o número dele e fica toda feliz, enquanto ele tá saindo com a gótica. Depois de um tempo, eles chegam até o quarto que ele vai ficar. E na porta ela diz que ouviu dizer que ele tá procurando pela Lotus congelante. Ela passa uma informação pra ele sobre uma expedição de 6 anos atrás. Aconteceu na Montanha da Tempestade e eles estavam à procura da Lotus. Só que eventualmente desistiram, até porque os monstros lá eram muito fortes, então ela não pode garantir nada. A cena muda e agora nosso garoto virou um hacker com 300 telas procurando informação sobre a tal montanha. Ele sabe que é muito fraco para procurar por esse lugar, porém o sistema deu um item que ele pode ser ressuscitado uma vez. E por causa disso ele vai gastar todos os pontos que tem e ir para lá agora. Ele adquire uns conjuntos de equipamento e foi para a montanha. Agora o rapaz também tá albino todo de branquinho, causando explosão por toda parte. Enquanto a garota, a Albina tá no quarto só olhando pro telefone. Ela tinha chamado ele para um treininho, mas ele recusou só pra ir pra montanha. Ela liga pra uma amiga do cabelo verde dizendo que conheceu um garoto especial. A amiga pergunta o quão especial é. Ela explica que lutou contra ele ontem com a intenção de usar o charme feminino para receber algo, mas infelizmente não aconteceu. Eita, nem eu percebi isso, hein? Ela disfarçou bem. A amiga diz que se ele resistiu, realmente é um rapaz com muita força de vontade. Do nada, a maluca gritou que tava indo pra tal montanha pra ver ele também. A gente então vê um carro dirigindo sobre alguns monstros e uma garota fofa jogando umas bombas. Ela é a mecânica Zhu Xiao, e com ela tá a invocadora Wen Chang-hun. Elas estavam tentando fugir de um monstro que estava prestes a explodir aquilo. Mas tem a garota da pistola que facilmente mata com a ultimate da Tristana. Ela manda uma outra pessoa agir e lá longe com umas colchonas tava a espadachim Su Qingliang. A mina mecânica tava comemorando a vitória quando a invocadora falou para ela recuar e lançou um feitiço de proteção. Só que o negócio foi evaporado por uma explosão de fogo. Os carros foram destruídos e elas ficaram tudo feridas. A mina dos mecha tava tentando consertar tudo para elas fugirem quando a outra no chão falou para ela correr. Atrás dela tinha umas criaturas gigantes mandando um ataque explosivo. Olhando para a morte iminente, todas elas pensaram a mesma coisa. Se ali seria o fim daquele grupo. O magma já estava sendo lançado quando o nosso garoto estava chegando no lobão branco. Ele ativou uma habilidade chamada Tempestade Sagrada e uma cruz sagrada apareceu ao redor das criaturas. Ela começou a girar criando um ciclone de chamas. Os monstros agonizavam quando uma criatura celestial disse que a luz convergeria e a tempestade cairia. Com isso, todos eles foram sugados para o céu, de onde uma lâmina dourada gigantesca estava vindo. E explodiu tudo. Quando a fumaça baixou, nosso rapaz deu só um toquinho no logo, falando para ele apagar o fogo. As minas estavam lá perplexa que a floresta tinha sido evaporada em um segundo. Mas nosso rapaz, como um bom celestial, tacou cura nas 4 amigas. Depois de receberem a tal luz celestial, elas se levantaram e agradeceram, falando que ficaram envergonhadas por terem sido salvas por um calouro. A espadachim coxuda falou que por mais que ele fosse forte, era melhor voltar com elas para reabastecer. Já fazia um mês que o Zowie estava procurando a Lotus congelante. Como ele não obteve nenhum sucesso, ele decidiu aceitar a oferta.
Com isso, a mina mecânica cria uma aranha para eles voltarem. No caminho de volta, Rosaui perguntou para Espadachim se era comum ter demônios nessa região. Ela explicou que a equipe dela sempre caçava ali, só que essa foi a primeira vez que elas viram demônios. Ele pergunta se tem uma base militar por perto e ela diz que sim. Porém, como essas criaturas eram de nível 20, elas não foram detectadas. Porém, é estranho que aqueles demônios apareceram muito de repente. Talvez tenha algum tipo de fenda dimensional que tá trazendo eles. Isso quer dizer que a qualquer momento pode aparecer uma tonelada de monstros. De repente, todo mundo no carro sentiu a presença dos demônios e de longe uma luz roxa brilhava. Todo mundo ali sabia que aquela era a chegada de mais um monte de criatura. O Zaui falou para elas voltarem primeiro que ele ia ver o que estava acontecendo. Elas gritaram falando para ele não ir, só que ele só ignorou e se foi. No caminho, ele sentiu a presença de alguém e se perguntou por que ela estava ali. Enquanto isso, no meio da floresta tinha um grupo de aventureiros. Conversando que não tinham o que fazer, eles precisaram abandonar a garota ou iriam morrer. Quem é que foi abandonada? Obviamente nossa garota Albina. Ela estava prestes a morrer porque só tinha mais alguns segundos com a habilidade de linhagem. Ela estava conseguindo atacar e matar vários demônios. O problema é que os números não pareciam diminuir e ela tinha certeza que sozinho era impossível. Foi então que ela revelou algo que nós não sabia. Ela falou que precisaria avançar ainda mais os poderes de sucubus. Ela estava acabada, prestes a ser finalizada quando ouviu alguém dizer queda do trovão. Uma rajada de luz veio do céu, criando uma explosão dourada em todo o campo de batalha. Embora a quantidade de demônios fosse imensa, a magia tinha uma área de alcance ainda maior. O lugar ficou desolado e ela parada sem acreditar. Foi quando Zaui chegou gritando, falando para ela se afastar. Um demônio roxo gigante soltou um grito atrás dela. Ela cobriu os ouvidos de dor e o monstro pulou na direção. A energia do monstro parecia dobrado e agora ela tinha certeza que eles perderiam. Por isso ela queria se autodestruir para salvar o Zaui. Graças a Deus ele salvou ela, né, fi? Puxou pela cinturinha e falou que não ia deixar ela morrer. Ele olhou para trás e usou a punição de luz em toda a área, mais uma vez carregando o campo com a tal luz divina. Ver os monstros morrer, ele disse até que entendeu porque o pessoal se diverte sendo mago. Porém, bem na frente deles, outro grupo de criaturas estava chegando e agora eles estavam cercados. Os caras do nada contratou outro artista, pelo visto, né? Porque mudou, mas tá bom, né, Dali? Nosso garoto então tá com um pouco da curazinha nela. E usou o buff da regeneração lenta e até o presente de Deus. Vendo o painel de status, ela ficou impressionada com quantos pontos aumentaram. Ele falou pra ela ir pela esquerda e distrair as criaturas enquanto ele ia matar o máximo possível. Ele avançou com o martelo de guerra e os monstros tentou enfrentar. Só que meu filho, ele tava facilmente cortando tudo. Fugindo com o lobo, nossa Albina percebeu que os status tinham sido aumentados em 25%. Porém, até onde ela sabe, nem mesmo um cavaleiro sagrado de nível 25 pode dar tanto buff assim. Só que o Zaui tava ainda no 16. Foi nessa hora que uma criatura deu um soco no chão bem na frente dela. Ela teve que parar com o lobo para se preparar para a luta, mas o bicho facilmente atacou e matou o monstro. Só que aí ela também foi atacar e teve que usar aura sombria na lâmina. O plano dela era só ganhar o máximo de tempo possível por usar o I, que ao mesmo tempo estava cortando dezenas de criaturas. Só que ele se distraiu por um segundo e um monstro teve a oportunidade de atacar bem nas costas. Quando o golpe estava prestes a pegar no pescoço, uma aura roxa perpetuou por todo o campo, fazendo a criatura desaparecer. Era nossa Albina usando o chicotão de sucubus. Vendo aquele monte de criatura ao redor, o Zaui sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Os poderes sagrados estavam de alguma forma atraindo os demônios. Ele então decidiu que agora estava na hora de usar o melhor ataque. Mandou uma proteção de cúpula para Jiang, tocou no peito e invocou a cruz sagrada. Só que comparada às outras, essa era muito maior. O alcance era de mais de 200 metros. E todos os demônios na área foram desintegrados pela chama sagrada. As únicas criaturas que conseguiam resistir eram as de nível épico. Porém, o Zaui mandou um na sequência, dizendo que sob a luz sagrada toda a escuridão seria banida, porque quando a luz convergesse, a tempestade cairia. Era mais uma vez o ataque da cruz que cria o tornado e desintegra o campo. Lá na floresta, os coadjuvantes não conseguiam acreditar no que ele estava vendo. Aquilo não era algo que um humano deveria ser capaz de fazer. O soldado até perguntou pro capitão se eles deveriam se apresentar. Capitão esse que estava morrendo de medo. Eles eram nível 26 e não tiveram chance. Porém, talvez fosse aquela chance perfeita de fazer amizade com um prodígio. Foi aí que as 4 garotas que ele tinha salvado apareceram. Elas chegaram para ajudar, só que tudo que viram era o campo desolado. O Zaui bebeu uma poção e foi pro nível 18. Só que, óbvio, os status dele estavam muito acima do nível médio.
E agora com 156 de inteligência, ele muito esperto daria like nesse vídeo, molecada! Se lembra que capítulo passado terminou na hora que ele e a nossa querida Jiangsu tinham acabado de matar o chefão. Ele subiu alguns níveis e bebeu a poçãozinha. O Zoe percebeu que ele tinha muitas habilidades, porém não tinha mana suficiente para usar todas elas, e decidiu que perguntaria para os professores sobre isso quando voltasse. A Su Qinliang veio falar com ele perguntando como ele conseguiu lidar com tudo aquilo. E até a atiradora Zudan falou que a força dele estava meio fora do comum. Antes dele responder, a Jiangsu caiu no chão exausta. A batalha longa fez com que todos os poderes dela de sucubus fossem drenados. As garotas continuaram perguntando como que ele tinha enfrentado tantos demônios. O Zoe falou que eram só demônios de nível 23, então não era difícil. Porém, a mina ficou encarando, dando uma analisada e ele perguntou qual era o problema. Ela explicou que a legião dos demônios, assim como as humanas, possuem um general. E se ele não tá aqui, quer dizer que ele logo vai aparecer. Com isso, então, eles começaram a se retirar. Na floresta, o pessoal ainda estava querendo saber o que o chefe ia fazer. Quando ele estava prestes a falar alguma coisa, tudo começou a tremer e eles sentiram que era uma aura demoníaca. Nos céus dava para ver o que se assemelhava ao semblante de um dragão se aproximando. Logo que ele chegou, era o dragão albino e tinha alguém nas costas. Era um monstro conhecido como Invocação Demoníaca de nível 30, voando no dragão albino de fogo de nível 24. Todos os radares de emergência da região começaram a acionar. E no walkie-talkie eles avisaram que era para todas as tropas se prepararem para entrar em combate. Um exército de aventureiros logo se formou. E todo mundo recebeu em outras bases os avisos para também pegar o teleporte e ir para aquela região. Os sacerdotes começaram a juntar as manas para caso precisassem usar muita magia para curar os feridos. Os magos se prepararam para fazer as conjurações e os guerreiros foram teleportados. Rapaz, os caras é preparado pelo visto, hein? Que é isso, menino? E um garoto foi avisar o Major do Norte que as tropas estavam esperando os comandos. Ele sacou a espada mandando um grito de guerra, dizendo que ele era a lâmina que cortava os espinhos e o escudo que protegia aquela terra. Os soldados repetiram as palavras e com isso ele deu a ordem para avançar. Em seu trono, o Rei Demônio dizia que cada um dos atacantes são sempre escolhidos pessoalmente por ele. Ele havia perdido menos de uma dezena em todo o tempo que estava na Terra. Porém, dessa vez eles perderam centenas de vidas. Ele então avisou pro exército que como eles iriam embora amanhã, eles estariam livres para fazer o que quisessem. Os demônios comemoraram, dizendo que esse era o melhor presente, enquanto o rei falava que jamais perdoaria quem fez aquilo. Já em cima do dragão, ele prometia que roubaria a alma e queimaria ela no inferno. O Zoe e o grupo só observavam aquilo. E o Rei Demônio usou uma habilidade de invocação. E com aquilo, criaturas do nível platina tinham sido invocadas. A Su Qinliang usou um dispositivo de análise e percebeu que tinham vários monstros de nível platina e lendários. Ela se virou pro Zoe e falou que a Fênix Azul iria protegê-lo e mandou ele escapar. Ele estava confuso e a Zuaifu tudo entrou na frente, falando que a vida dele era muito importante. A Su King pensava que um gênio como ele não podia morrer ali. Valia a pena morrer pelo garoto. Rapaz, essa é dedicada, hein? Que isso, minha filha? Conheceu agora, já quer morrer pro nosso menino? Dos céus, um pé começou a sair de um pentagrama dourado. A Jiangsu ficou confusa e as garotas comemoraram falando que era o time de proteção do norte. Porém, o demônio falou para eles não comemorarem porque ninguém pode entrar com teleporte dentro da formação de barreira. A Su King respondeu que isso não fazia sentido, porém o exército apareceu. O problema é que tinha sido muito longe e o líder perguntou o que tinha acontecido. O cara do teleporte falou que eles foram pro lugar mais próximo fora da barreira, já que não conseguiam entrar nela. E falou que teriam que esperar ela se dispersar. O Major do Norte perguntou quanto tempo e ele disse que ao menos 5 minutos. Ele respirou fundo e disse para preparar as informações sobre as pessoas que estavam lá dentro. Quando a batalha tivesse acabado, era para pelo menos coletar os restos dele para que as famílias pudessem fazer um enterro. Rapaz, matou nosso protagonista e nossa wife assim, calmou, que nosso garoto tá lá. E o sistema apareceu falando que demônios legendários foram detectados e então missões foram criadas. Ele deveria matar o nascer dos demônios e receberia um talento de rank S+, e uma medicina da fortuna. Óbvio que nosso garoto já sorriu e ficou animado. Se tem missão, tem como. Ele andou pra frente com a aura dourada, enquanto as waifu já tudo perguntava o que o louco ia fazer de novo. O rei falou que ele tinha uma aura grossa e sagrada. Ele falou que tinha certeza que tinha sido ele que matou os demônios, e se esse era o caso, teria que ser morto. Já avançando na direção, dizendo que ele morreria em uma agonia infinita. Calmamente, com o olhinho dourado, Zoe puxou a arma dele. O dragão preparou um ataque de relâmpago e tacou na direção do grupo.
A Suking gritou desesperada pelo nosso menino, mas ele só esticou o bração pra cima e mandou um ataque de luz na direção do dragão. Eu achei que ia ser um impacto estilo Dragon Ball Z onde nada acontece, mas o dele atravessou e ainda arrancou a asa do trouxa lá nos céus. Nisso, o rei e o dragão já começou a cair e se espatifaram no chão. O pobre demônio ainda tava se levantando quando o Zowie já tava do lado, vindo pra dar-lhe uma. Só que o demônio não é fraco e conseguiu reagir mandando um corte na direção dele. E estranhamente não tinha nada onde ele golpeou e já tinha algo vindo do lado da cabeça. Quase tomou-lhe uma martelada se defendendo por pouco. Rapaz, o impacto subiu o chão inteiro e o demônio teve que recuar. Até ele ficou confuso, como era possível um demônio de nível 18 ter poder suficiente para ir contra ele? O Zowie, todo confiante, falou que ele era mais resistente do que ele pensava. O demônio, com raiva, pulou na direção dele antes dele terminar de falar. O protagonista pulou, desviando e mandou um corte de luz por cima. O demônio foi acertado e tomou um status de desnorteado. Com isso, o Zowie já preparou uma punição da luz e o demônio tentou ativar um escudo demoníaco de fogo. O ataque bateu em cheio no escudo e o demônio parecia estar conseguindo resistir. O maldito do Zowie falou que pelo visto ele ia ter que levar isso a sério. Tava na hora de utilizar o que ele recebeu quando terminou o exame. O demônio parecia confuso e chamou pelos generais que estavam se aproximando. Deu a ordem para matar o Zowie, que tava todo princesa bailarina nos céus. Porém, a dancinha do garoto não era pouca coisa e tava irradiando uma aura dourada. As garotas estavam tudo em choque com a performance e os cavaleiros ali meio confusos. Até os monstrengos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Até que o Zowie juntou as duas mãos e uma palma gigante veio dos céus. O rei demônio teve a premonição de que algo terrível estava prestes a acontecer. E o feixe de luz começou a varrer a área até que a mão esmagou tudo ali. As garotas estavam se perguntando se isso realmente era coisa do Zowie. Até a linhagem de sangue da Jianshu tinha ficado assustada. E o Major do Norte disse que aquilo era suficiente para rivalizar um canhão mágico. Ele perguntou se eles já tinham informações sobre quem estava lá dentro, e o cara do teleporte falou que eram todos estudos da Universidade Kang. E aquele que tinha soltado essa habilidade era o Cavaleiro Santo Zowie. O Major disse que seria muito triste perder uma pessoa tão forte assim, até porque o Rei Demônio não ia perder para aquilo. Na hora, o rei começou a se levantar, falando que ele era corajoso de ter ofendido o grande Ourimas. Ficou estilo os monstros do One Punch Man e mandou o exército de chamas avançar. O exército ainda estava de pé e todos eles agora imbuídos na chama. Os sacerdotes começaram a dar uns buffs e todos pularam na direção do Zowie. Tinha debuff vindo de todo lado, criatura por cima, pela frente, e o demônio, enquanto seu braço é curado, falava que era impossível perder para um cavaleiro de nível 18. O sacerdote falou que concordava, já que eles venceriam por causa dos números. Até o Zowie estava preocupado. A mão de Deus tinha consumido toda a mana dele e a recuperação era muito baixa. A única coisa que tinha sobrado era a invocação divina, uma habilidade secreta do santo que só pode ser usada uma vez. Ele ativou e na hora um feixe de luz veio dos céus em direção à terra. A energia furou a barreira do demônio e consumiu qualquer coisa no caminho. Os monstros olharam assustados e o Ourimas não sabia o que estava acontecendo. Agora o safado sacou as lendárias 6 asas. Na verdade, recebeu um abraço bem quentinho, né? Olha onde a cabeça descansa. Os demônios ainda estavam todo confuso. O que eram aquelas penas de chama caindo dos céus? Até que todos eles começaram a queimar em chamas sagradas. O Major do Norte tinha percebido que era uma técnica de invocação divina. O cara do teleporte nem sabia o que é isso, e o Major explicou que era uma habilidade de nível máximo que só algumas classes divinas possuem. Uma vez ele viu um sacerdote de nível 58 usar algo parecido e mudar o campo de batalha. O Ourimas, morrendo de raiva, falou que era impossível alguém do nível 18 ter uma habilidade secreta como essa. O sacerdote tentou avisar o rei que se essa habilidade não fosse interrompida, a legião inteira seria exterminada. O Ourimas falou que aquela habilidade podia mudar entre ataque e defesa, e perguntou quanto tempo o portão do Vale da Sombra precisaria. O cara avisou que 1 minuto era tudo que eles precisavam. O rei disse que entendeu e falou que estava na hora dele mostrar a lealdade. E mandou que todos aqueles que sobraram do exército sacrificassem tudo que tinha pelo Ourimas. Os monstros se ajoelharam um a um, mandando toda a energia que eles tinham pro demônio. Ele concentrou o poder no peito, formando uma energia roxa, enquanto Zowie passava no céu sendo carregado pela sua ranjinha. Ela falou no ouvidinho que aquela espécie era horrível e baixa, então ela garantiria a ele o poder divino. Esticando a mão do garoto, ela mandou o clássico: "E então Deus disse que haja luz." Um único feixe de luz cortou os céus e explodiu o chão. O demônio se levantou todo arrebentado. O ataque tinha feito uma ferida na barriga dele, porém o capiroto não tinha caído não, e respondeu com um ataque de chamas negras.
Ele ergueu uma orbe de energia maligna chamando pelo fogo solar. Ele estava confiante, já que aquela era a habilidade secreta da raça demoníaca das chamas. Ele só conseguia usar aquilo porque o povo dele tinha se sacrificado. Mas agora ele estava confiante e mandou o sol demoníaco na direção do Zaui. Rapaz, nosso garoto não desviou não, ficou parado e estático. E os céus explodiram. Lá embaixo o Orimas estava exausto por ter usado tanta energia. E as garotas estavam tudo apreensivas perguntando cadê o Guri. Lá estava Relief, intacto com olhos dourados. O demônio começou a ficar com raiva falando que pelo visto eles não estavam no mesmo nível. Mas estava tudo bem, já que 1 minuto tinha se passado e a formação de retorno estava completa. Ele só tinha que sair dali. Porém, o Zaui proclamou que o herege deveria ser julgado em nome dos deuses. E ordenou que ele morresse. Tacou-lhe um corte de luz que pegou nas costas do trouxa e rasgou metade do campo. Do meio da fumaça ele foi se aproximando, enquanto o demônio no chão agonizava, pedindo para voltar para o seu reino sagrado. Até que o braço caiu no chão e ele estava sem vida. Os demônios que tinham dado seus poderes estavam se escondendo atrás de umas pedras sem saber o que fazer. Nos céus, o Zaui viu que o demônio estava morto e a formação tinha sido quebrada. Com isso, ele percebeu que finalmente estava acabado e desmaiou. Enquanto ele caía, a 5 waifu foi correndo na direção do nosso Guri. Ele recobrou a consciência para ver elas tudo preocupado e o exército do norte se aproximando. Ouviu o pessoal falando sobre socorrer ele e com isso estava tentando levantar a mão no hospital, dizendo que não conseguia se levantar porque tinha algo no peito dele. Ele se perguntou se estava amaldiçoado ou estava morrendo, quando de repente acordou desesperado. Foi aí que ele notou. Era a Sucubus que estava dormindo nele, né, rapaz? Eita. Ela falou que tá ali há 2 dias e ele ficou pensando que a maldita quase matou ele. Ela não perde tempo, já puxa ele, dá um beijinho na bochecha, agradecendo por ter sido salva. Ficou tímido e segundo seguinte já saiu pela porta. Rapaz do céu, nosso menino ficou até meio confuso. Primeira coisa que deixa ele triste é não ter completado as missões diárias enquanto tava dormindo. Ao menos fez aquela de derrotar a legião demoníaca. E recebeu o talento de Rank S e resistência à morte, que faz que quanto mais próximo da morte ele esteja, mais rápido ele se regenere. Além disso, ele também recebeu uma poção de Rank S, a poção de sorte. Nosso garoto pensou que o talento tinha um nome simples e um efeito simples, mas se era de Rank S, fraco com certeza não era. Psicopata puxou a lâmina e deu uma testada. Na hora o corpo dele foi curado. Esse daí confia no talento do sistema. Ele então se questionou se talvez conseguisse regenerar até seus órgãos e já estava sacando o machadão. Aí ele percebeu que talvez isso já fosse demais. Vendo a poção do sistema, ele ficou se perguntando o quão sortudo ficaria ao beber aquilo. Porém, como o efeito durava 12 horas, ele disse que olharia isso depois. Uma outra recompensa era uma auréola da chama sagrada de nível A. Ele se lembrou na hora que quando ele estava usando a habilidade, apareceu algo nas costas dele e se perguntou se era aquilo. Ele estava só curioso sobre como seria a melhor forma de usar suas habilidades, já que essa aumentava o dano de fogo e de luz. Até que alguém bateu na porta. Ele foi para a reunião com o vice-capitão do norte, que informou que eles capturaram os outros demônios. O Zaui disse que não foi nada demais e perguntou o que ele queria. O Wang então falou que era pro Major ter vindo agradecer, mas ele tá ocupado. Ele pegou uma orbe do bolso que começou a abrir o quarto e formou uma espécie de armazém. Lá tinham vários itens todos de rank lendário. Ele explicou que ali tinha coisas que eles vêm acumulando há séculos e ele poderia escolher o que ele quisesse. O Zaui ficou vendo que tinham vários tesouros de rank S. E na hora perguntou se eles teriam uma Lotus congelada. Depois de procurar, o Liang achou e perguntou se era aquilo ali. Nosso garoto sorriu dizendo que era isso mesmo. O Liang ficou até meio sem jeito, aquilo era mais caro do que ele pensava. Porém concordou e desfez a projeção. Avisou que a Lotus estava no centro deles protegido, então demoraria alguns dias para trazê-la. Em teoria não era para ele entregar algo tão valioso assim, porém era perfeito pro pessoal do sul ser aliado de um prodígio como Zaui. Ele então foi abrindo a porta e disse pro Zaui que respondeu que amanhã ele tinha que voltar para a escola, então eles poderiam enviar a Lotus pro dormitório dele. O Liang disse que entendeu, ele havia se esquecido que o menino é um estudante. Com isso se retirou, falando que ele receberia em 2 dias. Nosso garoto caiu aliviado no sofá, pensando que a irmã dele agora estava salva. O maior amigo dele nessa história toda tinha sido o demônio Orimas, que ao morrer para ele fez ele ganhar a Lotus. Vendo que já estava quase dando meia-noite, ele tinha que terminar as missões diárias. Enquanto isso, a Su Qinlian estava extremamente perigosa. As amigas veio correndo falar com ela, dizendo que elas deveriam chamar o Zaui pro time. Ela respondeu que achava que ele iria recusar, já que era mais fácil para ele caçar sozinho. As amigas falaram que ela deveria pelo menos tentar chamar ele. Com isso, ela estava batendo na porta do garoto, que tá tentando seduzir, porque quem que abre a porta levantando a camisa? É uma garota de poucas palavras e pergunta na hora se ele quer se juntar ao time da Fênix Azul. Ele parece meio confuso e ela fala que as garotas do time estão com saudade dele.
Toda graciosa se aproxima, dizendo que quer agradecer pelo que ele fez no vale. O rei do beijo na bochecha ganha mais um e ela vai embora. Nosso garoto fica pensando que as meninas dessa universidade são muito ousadas. Essas aí são as mais de boa que eu já vi na verdade, as das outras obras são um pouquinho mais agressivas. Já numa reunião, um cara avisa todo mundo que os demônios aprenderam a viajar por portais. A projeção de um cara de chifres pergunta se ele tem certeza e o que isso significa. O Major do Norte explica que isso significa que agora os demônios conseguem atacar a Terra a qualquer momento. E se múltiplas aberturas forem feitas, eles podem ser colocados em perigo de extinção. A única coisa que é um alívio é que nas aberturas de nível médio, somente criaturas de nível 30 conseguem passar. O cara de chifres responde que se esse é o caso, eles precisam agir o mais rápido possível. Ele fala pra garota das cobras deixar legiões preparadas para qualquer ataque, e o senador Zhang, que é o gatinho, pra avisar os outros países sobre isso. Um cara com a marca vermelha na testa pergunta se isso tudo foi adquirido por causa do garoto de 18 anos. Mostrando a projeção do nosso rapaz, ele fala que sim, o nome dele é Zhao e é um cavaleiro santo da Universidade de Sukang. Ao ver que ele ficou em primeiro lugar sendo um cavaleiro santo, o pessoal fica assustado. É extremamente incomum para uma classe de suporte vencer qualquer outra. E eles avisam pro Wang Hui que é bom ele mesmo ir dar uma olhada nesse garoto. Ele concorda e com isso o Major do Norte tem confiança que o Zhao Yi vai receber tudo o que precisa. Já na Universidade de Sukang, o primeiro dia tá se iniciando. Os professores de cada classe se juntam lá. Em frente à multidão, eles todos se apresentam. O cara da Casa da Guerra se apresenta como o Mang e dá as boas-vindas a todo mundo à universidade. Ele avisa que agora a competição dos iniciantes será iniciada e feita em 2 fases, com a primeira sendo o desafio de um reino. E na segunda, todo mundo teria a chance de desafiar alguém que tá num rank acima dele e se ganhasse, roubaria aquele rank. A Sumei, toda linda, tava por ali procurando o nosso garoto, se perguntando aonde ele tava. O cara do cabelo vermelho tava no meio da multidão e escutando todo mundo falando do Zhao Yi. Ninguém via ele faz um mês e o cara tava confiante que ele tinha fugido de medo. O Wumang avisou que a competição ia se iniciar e mandou o Reino Secreto de Prata se abrir. Um portão gigante se abriu na frente deles e o Wumang falou que esse ano eles tinham o maior exército já visto. Por isso que somente dessa vez a dificuldade abismo também estaria aberta. O pessoal tava tudo animado. Essa dificuldade extra era umas 12 vezes mais difícil do que o normal. Vendo a animação, o Wumang gritou para todo mundo trazer as melhores armas e se prepararem. O reino secreto era a Casa dos Ursos para nível 12 a 19. E o pessoal começou a ser teleportado. Na hora os ranks foram aparecendo e sendo atualizados. Ele perguntou aonde estavam os números 1 e 3 e a Sumei explicou que ambos tinham ido para o norte ganhar experiência, mas não tinham voltado. O Wumang falou que era ridículo para 2 pessoas tão promissoras desistirem do treino inicial. E que pelo visto eram 2 convencidos só por causa desse rank alto. A Sumei tentou explicar que o Zhao Yi não era assim, porém o cara falou que não precisava ficar protegendo ele. Se eles estavam ausentes, era só reverter o rank. Mas o nosso rapaz estava trazendo a guria igual encomenda da Amazon, fi. Passou correndo, ninguém nem viu direito e eles entraram no portal. O sistema avisou que seria um lugar extremamente perigoso no qual se pode usar o pergaminho de retorno. Nosso garoto tá com pressa e assim que entra já usa 4 bênçãos, dando de cara com um exército de ursos de nível 17. Só que pra alguém que matou um monte de demônio nível 30, aquilo era fácil. Ao mesmo tempo, a Jiang tava facilmente matando os ursos. E o cara do cabelo vermelho tava confiante de que ele seria o top 1. Um loirinho tava dando uns chutes e os professores impressionados com o desempenho dos alunos desse ano. O Wumang falou que queria ver o que o número 1 tava fazendo pra ter ficado tanto tempo no norte. Nosso garoto já tava com sua auréola e seu machado equipado. Uma passada e os monstros explodiam que não dava nem pra ver nada. O primeiro nível dos 16 ursos tinha sido vencido em 5 segundos e os velhos achou que era impossível. Eles conversavam entre si sobre como alguém da classe de suporte matava mais rápido que as outras. Porém, pensando no anel do nosso garoto... Ele falou que o menino não gastou tempo não, olha o tamanho do anel dele. O Zhao Yi só ativava a punição da luz e limpava o campo. Foi em direção ao chefe, deu um pulo, puxou a lança da vitória e acabou mais um. Rapidamente ele estava avançando e upando os talentos dele, ficando impressionado que os talentos estavam evoluindo tanto. Ele sabe que o poder de uma classe depende dos talentos. Antes ele só tinha o talento S+, do Santo Cavaleiro. Porém, agora tá muito mais fácil lutar sem ter que gastar tanta energia. Ele já tinha acabado e se aproximou da saída, quando uma mensagem falou que ele poderia abrir níveis secretos adicionais. Ele sentiu um cheiro de trevas terrível, porém sabia que ele ia ser divertido. Os professores ficavam impressionados, falando que ele era corajoso e se adaptava muito rápido.
Porém, a professora das táticas Zhang Ling falou que ele tinha um problema. A classe do Cavaleiro Santo precisava de muitos pontos para evoluir em todas as direções, o que poderia virar um problema. O Mang falou que quando ele terminasse o teste ia ter uma conversa com o garoto. Porém, agora todo mundo queria ter uma conversa com o garoto para ter ele como aluno. Até que o diretor e o cara que tava na reunião das projeções apareceu, falando que eles pareciam animados com o Zowie e ele tá ansioso pra ver o poder dele. No meio da dungeon, o Zowie se pergunta se tem um culto acontecendo ali. Assim como existem deuses benevolentes, existem os malignos. E aquele sentado no trono fedia a trevas. Rezar para um deus divino era um simples ato de confiança. Porém, os deuses malignos exigiam sacrifícios da alma e da vida. E observando a carcaça no trono, ele sabia que não só os humanos que rezavam para os seres malignos. Até mesmo as bestas, os elfos e até anjos rezavam para esse tipo de deus. E na frente dele, um urso gigante nível 19 se formou, avisando que ele seria um sacrifício perfeito. O Zowie sabia que aquela criatura era imune a ataques físicos, algo que seria muito triste para um artista marcial. Ativou tudo que tinha e mandou o bicho vir para cima. Na hora ficou cercado por um moinho de luz dourada. O urso respondeu que aquilo era inútil e pulou na direção dele, tacando um golpe das trevas. O moinho se desfez, mas o Zowie estava intacto no meio. Ele só observou e o urso gritou, falando que aquela luz realmente era forte. Porém, seria insignificante em frente à imortalidade que ele já alcançou. Ele continuou xingando o Zowie, falando que ele ia morrer, que disse que estava cansado e mandou ele resistir àquilo. Fez uma orbe dourada em cima do monstro e quando a fumaça baixou, ele estava lá vivo, gritando mais uma vez que ele era imortal e aquela luz não iria matar ele. O Zowie disse que ele gritava muito e começou a fazer um monte de invocação das orbes de luz em cima do bicho. O coitado começou a ser explodido e a energia que ele vinha acumulando a ser consumida. Depois de 1 minuto e 12 segundos de uma magia atrás da outra, ele finalmente venceu. Ele recebeu um chifre dourado como recompensa e foi embora, falando que a imortalidade era só uma ilusão. Tudo que ele teve que fazer foi queimar o poder até ele acabar. A única coisa que chamou a atenção do Zowie é que aquele lugar tinha um poder estranho. Parecia o oposto do poder divino que ele usou para fazer a invocação. Provavelmente os deuses malignos devem ter algo daquele tipo. O cara das chamas estava lutando contra os ursos até que finalmente matou de novo. Ele estava exausto, falando que esse nível extra era mais difícil do que ele pensava. Se vendo de frente com mais um, ele estava confiante que venceria aquilo em 8 minutos. E partiu pra cima. Os gordinhos estavam impressionados com as magias do Zowie, dizendo que ele realmente era uma surpresa pra todo mundo. Ele já tinha saído da zona e todo mundo estava querendo recrutar ele. Até que o diretor deu uma tossidinha pro cara ao lado. E o Mang ficou se perguntando se o chefe do lugar realmente estava interessado no garoto. Eles achavam incrível que ele já estava nível 19, considerando que estava 13 no dia do teste. E o diretor fala que ficou sabendo que ele evoluiu tanto porque ficou caçando o tempo inteiro na região norte. Pra ele que venceu um general demoníaco das chamas, aquele teste era fácil demais. Logo na sequência, o cara do fogo saiu do portal também. Vendo o Zowie, ele ficou se perguntando se o moleque tinha limpado antes dele. Já ficou com raiva falando que era impossível ele perder por causa desse lixo. Ele era alguém que carregava a glória das 8 grandes famílias. Não era pra ele perder pra um lixo do norte. Enquanto o Zowie tava se perguntando por que o cara tava tão abalado. De repente a Jiang foi caindo toda torta, você já sabe o que acontece. Nosso garoto salva no meio do ar. A menina no meio da queda já tava sorrindo, falando que ele era incrível por ter terminado antes dela. 1 segundo depois, tava chovendo trouxa do lado, todo mundo se arrebentando. A Sumei passou correndo, falando pra chamarem logo o time de médicos. E 1 hora depois, tava todo mundo curado. O Mang anunciou que a primeira fase da competição estava acabada e agora estava na hora dos ranks serem anunciados. Por alguma razão, o cara do cabelo vermelho estava confiante, isso porque ele viu o Zowie saindo antes dele. Obviamente, nosso garoto ficou em primeiro lugar com cerca de 5 minutos, enquanto o Shen Linfeng foi mais de 20. Vendo aquilo, o trouxa já ficou morrendo de raiva, como que o maldito tinha terminado 15 minutos antes. Sem querer, ele tropeçou e bateu o queixo no pilar enquanto pensava que ia acabar com esse moleque depois. O Zowie tava só olhando pro lado se perguntando por que aquele cara tava ali em cima. Com isso, o Mang avisou que a segunda fase começaria e todo mundo poderia desafiar uma pessoa. Cada um dos participantes tinha 3 oportunidades de desafio e um descanso de 5 minutos. O pessoal na hora começou a anunciar os desafios que fariam e óbvio que alguém falou do Zowie. Era o Lin Feng que tava sorrindo e confiante, mandando ele vir pra cima. E estalou os dedos e disse que agora eles veriam realmente quem era mais forte. A Jianshu explicou que esse cara era o segundo lugar e também tinha a linhagem do dragão de fogo. Enquanto ela explicava, nosso garoto só pensava que o cara era um trouxa por ter desafiado quando ele claramente é mais forte. Sem hesitar muito, pulou lá em cima e disse que era pro cara vir com tudo.
Animado, Lin Feng disse que eles veriam quem era mais forte, o Cavaleiro Santo ou o Berserker. Assim que iniciou, ele pulou pra cima com um soco de fogo e a linhagem de Berserker. Os professores comentavam que, pelo visto, ele estava querendo acabar o mais rápido possível. Porém, as chamas que bateram no Zowie nem passaram da barreira sagrada. O cara achou estranho e perguntou quando ele usou aquela habilidade. Por causa da proteção sagrada B+, ele bloqueia qualquer ataque físico até certa quantidade. O coitado do Lin Feng estava abalado já. O plano dele era não deixar o cara usar essa proteção, porém agora ferrou. E o Zowie sorriu, dizendo que foi um bom plano, porém ele ativa essa habilidade em 0.1 segundo. Ele ergueu o machado, falando que deu essa chance só pra ver se a luta poderia ser boa. E já foi na cara dele, falando que chega disso. Ele tentou ativar um escudo de fogo que foi despedaçado no meio segundo. O menino estava sendo ejetado da arena enquanto se perguntava como que esse maldito era tão forte. Ele olhou pra baixo e não viu nada porque o Zowie já estava do lado. Com raiva, ele disse que não ia perder aquilo e ativou alguma coisa. A explosão aconteceu nos céus e ele tinha ativado o corpo de dragão de fogo. De novo, o Zowie apareceu atrás, falando que, pelo visto, essa era a linhagem escondida que ele tinha. Agarrando a mão do cara, ele pensou que ele até que tinha inveja das pessoas que nasceram com essas bênçãos. Porém, já indo dar-lhe a martelada, falou que mesmo com aquilo ele não tinha chance. Varreu a arena inteira e, rapaz, o Lin Feng até que ficou vivo. O Zowie percebeu que o cara desviou no último segundo. E o Lin Feng avisou que a linhagem do dragão não se limita a poderes físicos e agora ele ia ver o verdadeiro poder. Mandou a respiração do fogo na direção do Zowie, que ficou lá parado como sempre. O pessoal na plateia não tinha ideia de quem ia vencer e a Zhang estava ficando insegura. Foi aí que o Zowie ativou o Anel do Fogo Sagrado. Como ele possuía a propriedade de chamas, os poderes do Lin Feng começaram a ser absorvidos. E pra ele, aquele cara na frente era como se fosse um rei. Ele gritou pra si mesmo que isso era impossível e mandou mais um ataque na direção. Porém, o Zowie falou que aquilo era inútil, já que as chamas não fugiam do controle dele. E atacando com o martelo, avisou que estava na hora de terminar aquilo. Vendo as próprias chamas vindo na direção, o Lin Feng disse que jamais morreria pro poder que ele tem. Ele ativou o poder da linhagem, falando que recuperaria o controle da chama dele. Mas tomou-lhe uma na cara e foi arremessado, obviamente. Ele colidiu com a proteção da arena e a linhagem se desfez. Com isso, o Zowie tinha vencido e os médicos vieram ajudar o coitado. Os professores ficaram comentando que era estranho alguém com tanto poder mágico também ter tanto poder físico. De repente, uma outra garota que também era a primeira de sua região entrou na arena. Se apresentou como Song Xialan, de nível 17, uma sacerdotisa que gostaria de aprender com ele. O Zowie ficou pensando que a classe de sacerdote taoísta era bem raro, então se apresentou e ela perguntou se ele não tinha usado todo o poder. E pediu para que ele ativasse todos os buffs para que ela conseguisse sentir os status dele. Que papo é esse aí de sentir os atributos? O pessoal ficou comentando esse papinho e nosso garoto falou que tudo bem, então ele ia fazer isso. Ela agradeceu e ele começou a ativar um monte de buff. Ela ficou impressionada e o nosso garoto ergueu uma luz dourada avisando que aquilo era o poder máximo dele. A menina confiante ativou vários talismãs e pediu que agora era só ela usar tudo também. Na mesma hora ele foi com o martelo na cabeça da coitada. Ela cercou ele com talismãs, fez um encantamento e mandou que explodisse. O terreno foi destruído e ela, correndo por ali, se perguntou aonde o Zowie tinha ido. Ele apareceu nas costas, perguntando se ela achava que realmente ia fugir fácil assim. Deu-lhe mais uma martelada que ela conseguiu se defender. Ela estava assustada que mesmo com toda a passiva de defesa não estava fácil se defender. Ela decidiu assumir o risco e usá-lo a algum negócio. Jogou umas esferas na direção dele e fez um jutsuzinho. Com isso, ela pediu emprestado o poder de Qianku e fez a horda obedecer seus comandos. O Zowie achou interessante uma taoísta que conseguia invocar soldados. Eles partiram pra cima, só que nosso garoto só se preparou e passou-lhe a martelada em todo mundo. Ele percebeu que as criaturas não eram fortes, porém elas pareciam se recuperar muito rápido. Ele continuava golpeando enquanto a garota não conseguia acreditar. Aquela formação já prendeu pessoas de nível 30, porém ele facilmente estava lidando com isso. Segundo seguinte, ele estava nas costas, prestes a dar-lhe a macetada. E nada boba, ela se rendeu, pedindo desculpa e falando que o Zowie venceu. Ele perguntou o porquê que ela não foi com tudo pra cima dele. Ela só deu uma piscadinha, dizendo que sabia que não tinha como vencer, então aceitou elegantemente a derrota. Nada boba, ela sabia muito bem que se tomasse as marteladas do Zowie, não ia conseguir lutar nas outras duas batalhas. E já foi embora agradecendo. Nosso garoto se virou pra multidão, girou o martelo e perguntou quem era o próximo. Obviamente que ninguém tava muito querendo desafiar, né, fi? Enquanto a Jianzhu tava toda orgulhosa. A Sumei falava que, como esperado, ele mostrava uma força além da imaginação. Enquanto o Amang sabia que todos os professores iam querer recrutar o garoto.
A Sumei se virou para falar com o chefe, que disse que ela não tinha que se preocupar, ele tinha uma estratégia para recrutar o garoto. Um cara vem para dar uma joelhada e acerta no peito do Lin Feng. Antes ele cair, já pega no braço e toma-lhe a joelhada no queixo também. Coitado, tava acabado. O Wan Li, que era o loirinho, falou que foi uma boa luta, mas ele não tinha chance não. Meia hora depois, tudo tava acabado. Zhao Yi em primeiro, a Jiang em segundo e a Song em terceiro. Eles então se reuniram na frente dos professores. E o Huang Yu começou a introduzir cada uma das casas daquele lugar. A casa que ele pertencia se focava em sobrevivência no campo de batalha e era chamada da Casa de Guerra. O bruxo com os poderes mágicos, obviamente, era da Casa Elemental. O Ruivo avisou que aqueles que querem utilizar armas deveriam participar da Casa de Armamentos. A velhinha, que eu não sei se é velha ou só tem cabelo branco, avisou que na casa dela é para aqueles que gostam de estratégias para o campo de batalha. E o gordinho avisou que aqueles que gostavam de criar armas poderiam ir para a casa de logística. Cada um tava se achando de uma forma diferente. Nessa hora, a Jiang veio pro nosso garoto e perguntou para onde ele ia. O Mang avisou que se o Zhao Yi fosse para a casa da guerra, ele seria o instrutor. Nosso garoto perguntou quais as vantagens e o Mang respondeu que cada mentor pode recrutar um aluno de elite, que aprenderia diversas técnicas e receberia recursos exclusivos. Na hora, o mago ofereceu equipamentos lendários de mágica e falou que seria o melhor mentor. Porém, o cara do armamento desapareceu e apareceu do lado dele falando que ele receberia qualquer arma que quisesse. Tava uma briga lá, todos os mentores querendo contratar o nosso guri, que sentia que algo assim já tinha acontecido uma outra vez. Os coadjuvantes, por outro lado, tava tudo abalado, já que viraram segunda opção. O Wang tava tentando bolar um plano para roubar de todo mundo. Até que o diretor da escola falou pro Zhao Yi se tornar o discípulo pessoal dele. Todo mundo se virou sem falar nada. E o diretor falou que entregaria a forja de uma linhagem de sangue. O Zhao Yi perguntou o que ele ganharia com isso. O diretor falou que se desse certo, ele receberia a linhagem de uma outra espécie. O pessoal nem sabia que isso existia e o Lin Feng estava com mais raiva do nosso garoto. Enquanto a Jiang agora estava interessada, pensando que o irmão ia ficar ainda mais forte. Com a oferta do diretor, ninguém se atreveu a ir contra. Ele então trouxe uma orbe com uma espada e falou que aquilo ali era o presente que o capitão pediu para que ele levasse. O Lin Feng reconheceu aquilo como sendo uma medalha de ouro. Como é que o maldito do Zhao Yi tinha recebido um negócio desse? O pessoal ficou assustado. Para receber uma medalha de honra, você tinha que ter feito algo incrível pela nação. Na mensagem falava que era um respeito para aqueles que contribuíram para a China. Nosso garoto não sabia quando ele fez isso. O Mang disse que ele não sabe como o garoto recebeu, mas se tá aqui, ele merece. Com ela em mãos, o nosso garoto agradeceu o diretor. E o velhinho disse que ele não precisava ser tão educado assim. E agora nosso menino, já demonstrando ter aceitado, disse que era uma honra se tornar o estudante dele. O Wang Hui não perde tempo e já falou que eles iriam então. Enquanto o Mang percebeu que o professor tava com medo que eles roubassem o Zhao Yi dele. Assim que o Zhao Yi sumiu, todo mundo já queria falar com a Jiang. Agora ele estava brigando um com o outro enquanto a coitadinha estava confusa de fundo. O Zhao Yi apareceu com o diretor em volta de um círculo. Na sala tinha um monte de estante cheio de poção. Ele parecia impressionado e o diretor falou que ali era a mansão privada que ele possuía. E já saiu falando que iria preparar a habilidade para forjar a técnica da linhagem de sangue. Com isso, um círculo roxo com 3 elementos apareceu no meio do ar. O diretor explica que a linhagem dos humanos tem um certo limite sobre quanto poder eles podem receber, e por isso a única forma de continuar progredindo é se misturar com a linhagem de sangue de outra raça. O Zhao Yi perguntou se o professor ainda estava também interessado em subir de nível. Ele disse que sim, é só que no nível que ele tá, demora anos para conseguir experiência o suficiente. Por mais que ele esteja nos 64, criaturas de outro mundo que são do nível chefe ainda não são fáceis de se vencer. Ele poderia receber a linhagem dos anjos, dos dragões ou dos titãs. Como o corpo não aceitaria todas, ele teria que escolher uma das 3. A linhagem da anja daria uma altíssima afinidade com o elemento da luz. A linhagem dos titãs permitiria que ele controlasse os relâmpagos. E a linhagem dos dragões, que é a mais pura de todas, faria com que ele causasse uma pressão em qualquer criatura por perto. O Zhao Yi sabia que aquelas linhagens eram de criaturas de ao menos nível 60. E humildemente perguntou pro professor qual ele achava que seria melhor pro caso dele. O professor gostou da cautela dele para uma decisão tão importante. Ele avisou que a linhagem do Titã e do Dragão são muito poderosas, porém aumentariam a força e a capacidade de mana. Porém, por ele ter tanta intimidade com a deusa da luz, provavelmente é a que mais se encaixa com ele. O Zhao Yi diz que provavelmente vai ser essa então. O diretor fala que ele parece confortável com a linhagem dos anjos e diz que depois vai apresentar ele para os seniors. Nisso, o Zhao Yi perguntou por que ele recebeu a medalha de ouro, já que aquilo é coisa demais só para quem elimina um simples exército. O diretor diz que já que ele notou, ele vai revelar.
A verdade é que a luta dele contra aquelas criaturas na última vez revelou o plano que elas têm de invadir a Terra com portais de pequena escala. Assustados, Aoi pergunta se isso não quer dizer que podem aparecer em qualquer lugar da China. O diretor diz que sim, e que atualmente vários exércitos estão sendo preparados para lidar com esses teleportes. Por enquanto tá tranquilo, já que o nível dos monstros é baixo. Por isso que a prioridade agora é nutrir os futuros talentos. E é exatamente isso que ele espera do aluno. Nosso garoto virou um pau mandado agora e tá todo sim, professor. Ele então entrega um cubo pro Zaui e avisa pra ele voltar amanhã que a técnica vai estar pronta. Observando as escolhas, o Zaui ainda não tinha se decidido. Ele estava pensando em usar a poção de sorte pro momento em que fosse receber a técnica. Dessa forma, talvez ele ganhasse coisas ainda melhores. Sem hesitar, o garoto já bebeu, fi, tem medo não. Ele abriu uns baús que estava guardado e recebeu uma flor de rank S. Aumentava a constituição e o dano das magias depois de ser consumida. Vendo o quão melhor o presente foi no efeito da poção, ele já sabe que ela é muito boa. Tava na hora de voltar pro professor. Enquanto isso, o mago da casa elemental falava pro professor que ele estava sendo muito generoso. A linhagem de um anjo era algo que criaria guerra entre nações. O diretor falou que estava aguardando essa há muito tempo e o Zaui era a escolha certa. Bem nessa hora, nosso garoto apareceu. O diretor falou que ele parecia preparado e disse que a técnica estava pronta. Mandou ele tirar a camisa e sentar no meio da formação. Lá estava nosso garoto com a linhagem dos anjos. O diretor se virou para o mago e pediu auxílio a ele. Com isso, ele ativou a técnica de forja e começou a subir umas labaredas de luz dos 4 lados. O peito do nosso garoto começou a voar e a energia foi entrando nele. Uma estranha luz azul começou a sair do corpo e subiu nos céus. O velho avisou que o Zaui já tinha a linhagem do frio. E agora o lugar inteiro estava sendo congelado. O coitado do maguinho não estava conseguindo manter a técnica de forja ativa. O diretor falou que sabia que a irmã dele tinha algo parecido, então pelo visto tá na linhagem dos dois. Mas eles não precisavam se preocupar, já que a linhagem de sangue dos anjos apagaria a outra. O que era estranho é que elas pareciam estar em harmonia. O diretor ficou se perguntando que poder de gelo tinha dentro dele para ser equiparado à linhagem de um anjo. Provavelmente ele é ancestral de algum jogador de altíssimo nível que participou no começo. O maior problema agora era as duas linhagens começarem a brigar entre si e no final das contas ambas se perderem. O velho avisou que se isso acontecesse seria a mesma coisa que consumir um simples tesouro de rank A. Porém agora tudo que eles poderiam fazer era confiar que o Zaui obteria resultados. Só que nessa hora tinha uma espécie de energia negra entrando no ouvido dele. O Zaui abriu o olho e o portão da consciência tinha sido aberto. Uma mulher no fundo de uma sala disse que a criança dela havia chegado. O Zaui se perguntou se aquilo ali era dentro da mente dele. A moça o parabenizou e disse que estava ali para entregar para ele a verdadeira força. Ele não mais precisava seguir nenhuma moral ou regra, e deveria de agora em diante seguir seus próprios desejos. Com um sorrisinho macabro, ela perguntou se ele aceitava esse poder. O Zaui achou estranho. Ele estava com vontade de pegar o martelo e bater na cabeça dela. A mulher esticou a mão e disse que o abençoaria com um poder além do que ele esperava. Porém, já estava vindo a martelada que pegou em cheio na cara. Encarando ela, ele sabia que estava se sentindo bem demais. Realmente é bom seguir o coração. Em um outro lugar, uma anjinha estava corada dando risada. Ela estava sentada no trono e uma outra ao lado dela parecia em dúvida. Rapaz, não é anjinha não, é anjona. E ela fala que viu um negócio muito interessante. Com as mãos pra cima, fala pro garotinho não desapontá-la. A que tinha tomado a martelada se virou com raiva, falando que ele não receberia nada dos deuses. Porém, ele só apontou o martelo e falou que não queria nada dela. Ela respondeu então que ele era um moleque insolente. E na hora, correntes saíram de dentro do corpo dele. E ele se viu cercado por olhos de todas as direções. Vendo ele agonizar, ela falava que esses sons são incríveis, era exatamente o que ela estava esperando. O Zaui percebeu que ela era uma escrava do deus maligno. Ela deu-lhe um tapa na cara, mandando ele calar a boca, avisando que ele chamou a atenção do mestre e por isso que ela tá aqui para fazer o batismo. Na mesma hora, um monte de fogo negro começou a queimar o corpo dele. Ele percebeu que o poder maligno estava corrompendo os pensamentos. Enquanto o deus maligno observava tudo. Do lado de fora, o diretor e o mago estavam se perguntando o que estava acontecendo. Ele tentou fazer alguma coisa querendo saber por que tinha poder do deus maligno junto do sangue de um anjo. Ele tentou interferir com o processo, mas o ataque dele foi repelido. O mago avisou que era melhor quebrar a formação, senão o Zaui seria consumido. Porém, o Anhui falou para ele prestar atenção, já que o poder do Zaui não estava diminuindo e sim aumentando. Nosso garoto estava brilhando dourado e azul, estava até fazendo casquinha dourada. Quando a aura explodiu, as correntes foram quebradas. E o coração gélido agora estava cercado em chamas douradas.
A seguidora do deus maligno não sabia como era possível ele ter tanto poder divino. E no segundo seguinte estava congelada também. Agora o menino transformou cabeludo Dragon Ball. Puxou o martelo na mão que na ponta tinha a linhagem de gelo e deu-lhe na cabeça da seguidora. O lugar inteiro se tremeu e uma energia maligna explodiu. O Rei Demônio ficou rindo, falando que ele não ia ter como escapar e ia deixar like nesse vídeo, molecada. O Rei Demônio pediu like. Eita, calma aí não, Rei Demônio não, é a Anja, a Anjona. Eita. Nosso Guri tá ficando todo apelão e agora vai tirar X1 com um capeta, literalmente com o poder da Anja. Então assim, né, você não vai querer perder isso aí, né, meu filho? Você ativa ele, o celular. Dali, foi.